Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Palmeiras. 6h19, jornada dupla aqui na CBN. Você que estava conferindo a vitória da Ponte Preta sobre o Água Santa, fica agora com o duelo alviverde no Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Palmeiras, sexta rodada do Paulistão. É o Bugre tentando se manter na liderança do Grupo B. E sem perder tempo, vamos direto ao Brinco de Ouro com as primeiras informações do Bugrão do Guarani com a repórter Adriana Almeida. Muito boa noite, Dri. Boa noite, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O brinco tá ficando bonito, viu? O tobogã já com mais de 50% da sua lotação. Embaixo dele praticamente tudo lotado. Vitalícias muito cheias também. Vai ficando bonito. A festa antes foi legal. O torcedor curtindo pelo lado de fora do estádio. E o time do Guarani tem novidades, tem mudança por opção do técnico Maurício Souza. O zagueiro Titi é a novidade desse time, no lugar do outro defensor, o Lucas Rafael, que fica como opção no banco de reservas. Gabriel Mesquita, o goleiro, era dúvida depois que deixou no intervalo o jogo contra o Mirassol, sentindo algo ali no quadril, mas não está confirmado. Quem continua fora, o zagueiro Matheus Regis. Essas as primeiras do Bugre, Fábio. E o adversário do Bugrão, o Palmeiras. Como vê o Palmeiras? Estava pressionado, não está ganhando nesse começo de campeonato. Como vê o Palmeiras de Abel Ferreira, Adri? É, com uma pressão que ronda, né? Os lados palmeirenses, e até por isso o Abel Ferreira hoje já vai colocar time com força máxima, né? Muita atenção para Estevão, Facundo Torres e Rafael Veiga, Richard Rios, muito conhecido da torcida bugrina, além do goleiro Everton e também do zagueiro Gustavo Gomes. Nomes aí que estamos muito acostumados a ouvir nesse estrelado time do Palmeiras, que hoje vem com força máxima. A gente lembra que o time do Palmeiras vem a 2 partidas sem vencer. Tem um clássico contra o Corinthians na sequência e hoje precisa mostrar serviço aqui no gramado do Brinco, no momento em que o Palmeiras já aponta no túnel e sobe pro gramado. Valeu, Adri. Daqui a pouco a ficha técnica completa do jogo com as escalações, mas eu quero a manchete do destaque de Gabriel Castro, que vai comentar essa partida. Muito boa noite mais uma vez, Gabi. Boa noite para você, Fábio Scheibe. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É um Guarani que vai ter que fazer um jogo inteligente, né? O Palmeiras, ele é muito favorito, ele vem com seus titulares. A gente tá falando de uma grande diferença técnica, de uma equipe que venceu tudo nos últimos anos, tricampeão paulista, campeão de Libertadores, bicampeão brasileiro, Supercopa do Brasil, tem o mesmo treinador indo para o 5º ano consecutivo, equipe titular para enfrentar o Guarani. Então o Bugre vai ter que se fechar quando precisa, mas não só. Vai ter que utilizar muito bem o seu contra-ataque com o Luiz Miguel, com o João Vitor, o jovem João Marcelo. É aquele jogo que todo mundo quer estar em campo, quer jogar, quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço. Palco do jogo, tá muito bonito, estádio Brinco de Ouro, torcida tá chegando, a gente tem acesso aqui à Vitalícia, atrás do gol, então de fato é um grande espetáculo. E o Guarani vai ter que demonstrar dentro da sua estratégia como faz para poder parar este Palmeiras. Algumas equipes já demonstraram no Campeonato Paulista, mas com o andamento ele vai se afunilando, vai ficando cada vez mais difícil. Então, de fato, é mais um desafio para o Guarani, Fabião. Valeu, Gabi Castro. Ao lado de Gabi Castro, na cabine do Brinco de Ouro, está Júlio Nascimento. Mais uma vez, boa noite, Júlio. Você que narrou já o jogo entre Guarani e São Paulo na semana passada, também Guarani e Mirassol. O Guarani fez bons jogos contra o time de Série A, fez jogos honestos. Agora vem a vitória do Bugrão. Júlio, muito boa noite. Júlio Nascimento. Boa noite, Fábio Scheibe. Grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Pois é, o futebol de Campinas começou o domingo muito bem, né?
Começou o domingo com vitória da Ponte Preta contra a Água Santa, e a nossa expectativa é que agora no Brinco de Ouro isso se mantenha, o Guarani consiga um grande resultado contra o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar hoje, Fábio Chaves, numa marca muito importante. Pode conseguir a 100ª vitória na história contra o Guarani. São 190 jogos e 99 vitórias para o Palmeiras. Mas o Guarani está muito motivado para não deixar isso acontecer. Em jogos oficiais, a última vitória aqui no Brinco foi em 2012, quartas de final, teve festa, teve vaga na semi, teve comemoração. Então, são com essas lembranças desse jogo, da lembrança do jogo de 78, quando o Guarani, com gol do Careca, venceu o Palmeiras e foi campeão brasileiro, que o time se motiva para conseguir hoje um resultado importante. Vencer o Palmeiras é difícil, mas não é proibido, Fábio Scheibe. É essa história que vai ser contada daqui a pouco, a partir das 6:30 da noite, narração de Júlio Nascimento. Vamos rápido break, daqui a pouco a ficha técnica completa da partida nas escalações, na voz de Adriana Almeida. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Palmeiras. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Palmeiras. Central da Bola. 6h26 e sem perder tempo, eu aciono Adriana Almeida, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo, começando com o Guarani. Traz aí a escalação do Bugre para a torcida imensa bugrina nesta tarde de domingo, Dri. Futebol Globo CBN. Guarani e do técnico Maurício Souza, em campo com 1, Gabriel Mesquita, 2, Lucas Justen, 3, Rafael, 4, Titi, meia dúzia Emerson, 5, Natan, 8, Matheus Sarará, 10, Giovani, 7, Luiz Miguel, 11, João Vitor e 9, João Marcelo, repeteco do Bugre, 1, Gabriel Mesquita, 2, Justen, 3, Rafael, 4, Titi, meia dúzia Emerson, 5, Natan, 8, Sarará, 10, Giovani, 7, Luiz Miguel, 11, João Vitor e 9, João Marcelo. No banco, 12, Emerson Júnior, 25, Fred Conte, 22, Cauê, 13, Márcio Silva, 14, Lucas Rafael, 18, Caio Dias, 16, Vinícius Cauê, 15, Daniel, 17, Rafael Bilu, 20, Léo Porfírio, 19, Deni Júnior, 21, Eliseu. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. É o Verdão do técnico Abel Ferreira, em campo com 21, Everton. 2, Marcos Rocha, 15, Gustavo Gomes, 26, Murilo e meia dúzia Vanderlan. 5, Aníbal Moreno, 27, Richard Rios, 23, Rafael Veiga,
17, Facundo Torres. 18, Maurício e 41, Estevão. Repeteco Palmeirense, 21, Everton. 2, Marcos Rocha. 15, Gustavo Gomes. 26, Murilo. Meia dúzia, Vanderlan. 5, Moreno. 27, Richard Rios. 23, Veiga. 17, Facundo Torres. 18, Maurício e 41, Estevão. No banco, 14, Marcelo Lomba. 4, Giai. 12, Mike. 22, Piquerez. 31, Luigi. 34, Naves. 35, Fabinho. 38, Figueiredo. 39, Thales. 40, Alain. 42, Lopes. E 43, Benedetti. A arbitragem do jogo. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro. Assistentes, Anderson José de Moraes Coelho e Fabrini Belvilacqua Costa. No VAR, Hilbert Estevão da Silva. Tá certo, então, muito obrigado, Adriana Almeida. Eu passo direto, então, para Júlio Nascimento. Ele vai pegar a opinião de Gabi Castro ao longo da jornada também, para narrar esses 45 minutos iniciais do duelo entre Guarani e Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa. Com você, Júlio. Júlio Nascimento. Fábio Chaib comandou para você o central da bola depois da vitória da Ponte Preta contra a Água Santa e nesse pré-jogo de Guarani e Palmeiras aqui no Brinco de Ouro. Tá tudo pronto, a primeira saída será do Palmeiras, que começa atacando à direita das cabines de rádio e televisão, atacando em direção ao gol do placar eletrônico. Já o Guarani hoje jogando com seu uniforme tradicional, camisas verdes, shorts brancos, meias verdes, atacando em direção à torcida organizada, a entrada principal do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, apressadinho, com 2 minutos de antecedência, já estava tudo pronto para começar. Tanto que agora, Gabriel Castro, ele está nos últimos detalhes, esperando o relógio marcar 6h30 para o apito inicial. Tem favorito, Gabi? Tem favorito, Palmeiras é favorito pela equipe, pela formação, pela qualidade técnica. E o Guarani vai precisar muito utilizar os pontas, né? Luiz Miguel e João Vitor. Apitou o árbitro, toca na bola, o Palmeiras começa o jogo no Brinco. Guarani e Palmeiras. Rasgando emoções no microfone forte da CBN 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas, inclusive com imagens aqui da cabine da CBN no Brinco de Ouro. Você confere também a nossa jornada. Aproveite para deixar o seu like, o seu comentário, o seu palpite pelo WhatsApp 998869070, código de área 19 998869070. Primeira posse de bola é do time do Guarani, trocando passes pela defesa. A bola chega no Natan girando a bola pela ponta direita, entregando a Lucas Justen. Ele tentou o levantamento lá para o campo de ataque, vem desarmando a defesa do time do Palmeiras. Já coloca a bola com o Maurício pela ponta esquerda, tenta a movimentação. Ele vinha por dentro, tentou o passe ali para Maurício. A bola afastada pela defesa do time do Guarani, coloca a bola para fora, lateral está marcado pela ponta esquerda. Vem o time do Verde pela ponta esquerda com o Vanderlan. Ele vem na movimentação, se movimentando ali, pedindo bola ao Richard Rios. Também o Esteban no campo de ataque, é sempre uma arma perigosa. A bola chega para Facundo Torres. Ele gira a bola pela ponta esquerda para Vanderlan. Tentou o passe pela ponta esquerda, a bola desviada, não saiu. Fica com o time do Palmeiras pelo campo de defesa. Recomeça o time do Verde com Murilo Gustavo Gomes. Ele tenta o passe pela ponta direita, vem Titi, desarmando para o Bugre. Recomeça o Guarani agora com o João Vitor pelo campo de defesa. João Vitor levanta a cabeça contra a marcação do primeiro. Vem com ele Esteban, pediu a saída de bola ao time do Palmeiras e atendeu a arbitragem. Acabou bobeando ali o João Vitor, camisa 11 do Guarani. Deixou a bola escapar pela lateral, o jogo tá parado. São os primeiros movimentos para você. 1 minuto no Brinco de Ouro, 0-0. Guarani e Palmeiras é a 6ª rodada do Campeonato Paulista em 2025. Goleiro Everton sai jogando pro time do Palmeiras, campo encharcado, hein? Ainda muito pesado em alguns setores, em algumas áreas, né, Adriano Almeida? A bola um pouco mais sobrecarregada nessa troca de passes. Olho nisso também, Adriano Almeida. Mas o gramado tá bom, viu? A bola rola de uma maneira tranquila, pelo menos em todos os setores. A gente lembra, né, Júlio? Depois das 3 horas da tarde não choveu mais de maneira intensa. Choveu muito durante todo o final de semana em Campinas. E agora, olhando para o céu aí que tá quase escurecendo, para o lado da Vitalícia, nuvens bastante carregadas. Já para o lado do tobogã, o céu tá um pouco mais aberto. Tem aquele ventinho. E vem Palmeiras para o campo de ataque, tentativa do passe ali com o Rafael Veiga, foi desarmado o time do Palmeiras, a bola volta para o Guarani pela ponta. Luiz Miguel, ele gosta de bagunçar.
Olho nele porque é jogador habilidoso, recebe a primeira falta no jogo. O jogo tá parado, falta que pertence ao Guarani. Gabriel Castro pegou o microfone, chamou, falou, Gabi. Já dá pra perceber, Júlio, com 2 minutos, a saída de bola do Guarani tem que ser mais rápida, tá? O Palmeiras, ele faz uma linha de defesa alta, então Gustavo Gomes, Murilo próximo do meio campo e 6, 7 jogadores no campo de ataque. E o Guarani fica tocando a bola. Já errou uma vez e já errou um outro passe. Essa transição do Guarani tem que ser mais rápida. Vai se complicar diante de uma equipe qualificada. Vai sair jogando o time do Palmeiras agora pelo campo de defesa. A bola com o goleiro Everton, goleiro de seleção brasileira. As opções de cada lado, Murilo, Gustavo Gomes. Everton pode pegar com as mãos. É isso que ele faz, recolhe ali o goleiro do Palmeiras sem pressa nenhuma. Vamos chegando a 3 minutos e meio deste primeiro tempo no brinco. Tá tudo igual, 0-0. Levantamento para o campo de ataque buscando Estevam. Foi pro solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir. A bola volta para Saraná. Ele faz o passe para a chegada do Luiz Miguel. Foi desarmada, a bola fica com o time do Palmeiras. Grande lançamento para Facundo Torres, sai do gol, Gabriel Mesquita fica com ela. Se der espaço, liberdade para o Rafael Veiga, é sempre um problemaço, hein, Adriano Almeida? É o Aníbal Moreno, quem tentava aí essa bola longa, o Gabriel Mesquita saiu na frente e conseguiu interceptar. Sai jogando o time do Guarani, já recomeça pelo campo de defesa, a bola solta lá atrás com o Rafael Rodrigues. Ele tem Titi, hoje retornando ao time titular, depois da expulsão contra o São Paulo, ficou no banco no último jogo, hoje é titular na vaga do Lucão. E Emerson Barbosa se manda, vai embora, driblou 3 jogadores ainda, ele conduz, soltou para João Marcelo, para Emerson Barbosa, foi pro salvo, a arbitragem mandou seguir. Emerson Barbosa, numa versão mais confiante, uma confiança absurda, foi carregando, pintando todo mundo. A arbitragem não deu a falta, na sequência foi falta do Guarani. É um Emerson Barbosa diferente nesse Campeonato Paulista, hein, Gabriel Castro? Tanto é que eu dei o voto de melhor em campo contra o Noroeste na vitória. Impressionante o crescimento do Emerson, fez fila. Pra mim, na bola, o Murilo chegou em cima, não vi falta não. Mas é um Guarani que vai crescendo, vai gostando do jogo, aos pouquinhos, é isso. Tem que tocar no campo de ataque, não ficar com essa bola no campo de defesa. 4 minutos e 30 do primeiro tempo, 0-0. Guarani e Palmeiras 1 jogando empatando. Por enquanto tudo igual, ninguém marcou. Sai jogando o time do Bugre pelo campo de defesa. A bola volta com Rafael Rodrigues pela ponta. Ele entrega a Titi, Rafael Rodrigues solta a bola com Saraná, o ex-gremista Saraná. Ele devolve a Titi, jogador revelado pela parte do Guarani. Soltou para Rafael Rodrigues. O lançamento para João Marcelo, ajeitou para Luiz Miguel. Everton sai do gol, vem para fazer a defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos, Palmeiras vem pro ataque, Estevam lançado, de frente pro gol, pintou o gol, Estevam bateu pra fora! Impressionante o gol que perde Estevam, chegou desequilibrado, um desvio fatal. Escanteio marcado para o Palmeiras, que chance, perde o 41 do Verde, Dri. É porque ele ficou livre, né? Ele recebeu e o Emerson tava nas costas dele, até se tocar de que a bola tava com o Estevam já era tarde, porque aí o jogador do Palmeiras muito rápido tocou na saída do Gabriel Mesquita, quase vigou, hein, Júlio? Muita sorte do Guarani nesse lance. Emerson Barbosa vibra como se fosse um gol, salva, que seria o primeiro gol do Estevam no jogo. Escanteio marcado para o time do Palmeiras, vem levantamento na grande área, sempre muito perigoso na bola parada do Palmeiras. Vinícius Gonçalves Dias Araújo vai lá conversar com os jogadores na grande área, não quero saber de puxões, nada disso. Tem uma galera lá se puxando toda. Rafael Veiga, levantamento na boca do gol, toque na casinha! Richard Hughes! Gol! Do Palmeiras! Richard Hughes, aos 6 minutos e 30 do primeiro tempo, um levantamento impecável, um levantamento com as mãos. Eu dizia que a bola parada é um veneno nesse time do Palmeiras. O Richard Hughes subiu na primeira trave, livre de cabeça, testou, a bola morreu no fundo do gol do Gabriel Mesquita. Nada de comemorações em respeito ao seu ex-clube. Richard Hughes não quis saber de comemorar em respeito ao Guarani, camisa que vestiu em 2023. Richard Hughes vai pra casinha, gol do Palmeiras agora no placar CBN, tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugre. Palmeiras. Richard Hughes vai pra casinha, 1 pro Palmeiras. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. A verdade é que o gol já poderia ter saído no lance anterior, né? Quando o Estevam teve enorme liberdade pelo lado direito do ataque. Mas aí teve um escanteio. Muito bem cobrado, muito perto da primeira trave. O Richard Hughes subiu com muita liberdade, cabeceou certinho para o chão, sem chances para o Gabriel Mesquita. E logo em seguida ele já ergueu as 2 mãos para cima, em sinal de respeito, já dando sinais. Não vou comemorar.
final de contas, foi o Guarani quem fez a grande imagem de Richard Rios e o levou para o Palmeiras. Sem muita força, o Palmeiras faz 1-0. Palmeiras na frente, 1-0. Richard Rios vai pra casinha. Verdão tá na frente, Gabriel Castro. E aconteceu aquilo que eu vinha alertando, né? No início da jogada, o Titi quis tocar pro seu companheiro, ao invés de jogar pra frente, ao invés de aliviar. Errou o passe, veio o toque pro Estevão, cara a cara, originou o escanteio e saiu o gol. Então é importante o sistema defensivo do Guarani e o técnico Maurício Souza, que obviamente fez este pedido, para o Guarani ter mais velocidade na transição, não ficar tocando muito entre os zagueiros. Essa posse de bola tem que ir logo pro Giovani, tem que ir logo pro Sarará no campo de ataque. O Guarani tem que tocar bola no campo de ataque. Quis tocar no campo de defesa, saiu o escanteio e o gol. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vem para ataque, Emerson Barbosa faz a finta, rolou para João Vitor, levantou na grande área para Giovani de cabeça para fora. Luiz Miguel veio na cabeçada. Grande infiltração do camisa 7, agora quase o gol de empate, Adriano Almeida. Agora o Emerson foi muito bem no embate particular contra o Estevão. Fez a finta em cima do garoto do Palmeiras, cruzou na medida, o Luiz Miguel estava lá na segunda trave. Mas na hora que ele subiu, eu senti que ele ficou um pouco sem ângulo para cabecear para o gol. Pelo menos primeira boa oportunidade do Guarani. Palmeiras é vencendo 1-0, gol marcado pelo Richard Rios, começo de jogo eletrizante, 9 minutos e 30. Sai jogando o time do Palmeiras, errado, a bola volta para o Guarani. Matheus Sarará não conseguiu passe para João Vitor, a bola fica para Richard Rios, apertado pelo João Marcelo. João Marcelo perdeu no corpo para o Rios, ele é muito forte, ele é um trator. Richard Rios carregou contra 3 jogadores, soltou na ponta direita na velocidade do Estevão. Estevão dominou, faz o giro da direita para a esquerda, cruzamento foi mal, agora o Estevão. Na tentativa ali do lançamento para o Facundo Torres, a intenção era boa, a bola foi direto para fora, apenas o lateral. E, Júlio, é importante, né? O Palmeiras, ele joga sem o centroavante, mas joga com os seus 2 pontas, né? O Estevão aqui pelo lado direito, o Facundo Torres pelo lado esquerdo e o Veiga e o Maurício chegando, como se fosse falso 9. Olha o Guarani, Matheus Sarará lançou para a ponta esquerda, Emerson Barbosa. Pediu Sarará de volta, Emerson Barbosa levantou mal demais, sobe de cabeça a defesa com Gustavo Gomes, xerifão do Palmeiras, coloca a bola pra fora. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos jogados neste primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras 1, Richard Rios. Central da bola. Supercopa Rei do Brasil tem bola rolando ainda no Mangueirão. Segundo tempo, 21 minutos da segunda etapa, o Flamengo vai vencendo o Botafogo por 2-0. Vale lembrar que o jogo foi interrompido, paralisado por 1 hora, devido às fortes chuvas lá em Belém do Pará. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você, é o Campeonato Paulista. Palmeiras é vencendo o Guarani, placar de 1-0, gol marcado pelo Richard Rios no começo de jogo. Mas o Guarani não desanima não, tenta descer pro ataque mais uma vez. Lançamento do Palmeiras, se recupera ali a bola pela ponta esquerda, o Vanderlan tentou o cruzamento lá agora na jogada com Facundo Torres, a bola foi direto pra fora, a lateral está marcado. É pro time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Tem a movimentação, Lucas Justen entrega a bola com Titi. Titi levanta a cabeça, procura opção, pela ponta esquerda tem o Emerson Barbosa, do outro lado Lucas Justen. Ele vai tentar um lançamento lá pro campo de ataque, Titi. Não tá legal, Titi. Erra mais uma vez, a bola fica de graça pro Guarani. Pro time do Palmeiras, aliás. Palmeiras afasta o perigo, tira dali com o Murilo. A bola fica para Rafael Rodrigues, tentou afastar, afastou mal. A bola volta pro Palmeiras em profundidade, na tentativa pela ponta esquerda. Boa jogada agora com o Facundo. Facundo dominou, soltou para Libo Moreno. Ele volta, recomeça a bola com Gustavo Gomes. Gustavo Gomes domina o penúltimo jogador da defesa do Palmeiras. Já trabalha pela ponta direita com Marcos Rocha. Marcos Rocha na passagem, tentou o cruzamento ali. Era pro Rafael Veiga. Vem a defesa do Guarani para fazer o corte, afasta com Emerson Barbosa, ele entrega a bola com João Vitor para Sarará, para Emerson Barbosa, para Titi. Titi levanta a cabeça, tira dali, a torcida pede para ele ser rápido, solta a bola com o Natan, pressiona o time do Palmeiras, se atrapalha ali, Matheus Sarará consegue agora arrumar, coloca a bola no chão, entrega a bola com o Natan, perdeu a bola para Rafael Veiga entregou para Maurício de frente para o gol, bateu na casinha!
torcida do Guarani alertava. Tira a bola. O Emerson Barbosa ficou tocando com o Matheus Sarará, de um para outro, de outro para um. Palmeiras se recuperou, foi muito ágil, muito rápido o time do Palmeiras com o Rafael Veiga, já entregando a bola para o Maurício, que dominou, girou o corpo, bateu de perna esquerda. A bola morreu no fundo do gol do Gabriel Mesquita. O Palmeiras é fatal, o Palmeiras é letal. Com o time do Palmeiras você não pode bobear como fez o Guarani em 2 oportunidades. 2 bobeiras, 2-0 pro Palmeiras na conta. Maurício vai pra casinha agora no placar CBN, tá assim, ó. Guarani 0. Palmeiras. Beleza, Maurício, Palmeiras 2. Adriano Almeida. No erro do Guarani, o Palmeiras muito esperto em mais uma tentativa de saída de bola. Uma roubada, e aí toques, quase todos de primeira, até chegar no Maurício. Na cara do Gabriel Mesquita, fuzilou, sem chances pro goleiro do Bugre. 2-0 Palmeiras. Palmeiras vence 2-0. A defesa do Guarani tá brincando contra um dos melhores ataques do Brasil, Gabriel Castro. E se não mudar a estratégia, vai ser uma goleada. Com 2 minutos eu já vim alertado. Ou a transição ela acontece de forma rápida, ou você põe essa bola no meio-campo e toca no ataque. Se ficar tocando entre os zagueiros, o Palmeiras rouba a bola e faz o gol em 12 minutos. Isso já aconteceu 2 vezes, porque o início da jogada do primeiro gol foi num erro do Titi, que quis tocar pro lado. Agora, erro novamente do Sarará. Então, assim, o Guarani precisa ser rápido, ir pro ataque, envolver o adversário. Guarani vem para ataque, Giovani domina pela ponta direita, vai tentar o cruzamento, ganha um escanteio. Escanteio marcado para o Guarani, tem a oportunidade agora na bola parada, a zagueirada tá indo para a grande área. Olha o Guarani aí, Adriano Almeida. É o primeiro escanteio e pelo lado direito do ataque, o Luiz Miguel é quem ajeita a bola ali. Vai lançar para a área do Palmeiras. Matheus Sarará tá pertinho dele também como opção. Luiz Miguel ajeitando a bola com todo o carinho do mundo. Vem levantamento no comando de ataque. A oportunidade agora na bola parada para o Guarani, quem sabe diminuir. No momento que a chuva vai chegando também aqui no Brinco. A oportunidade agora no escanteio marcado. 15 minutos quase, o reloginho marcando na CBN. 2-0 para o Palmeiras, levantamento na grande área, toque do Titi. A bola vai direto para fora, apenas o tiro de meta. Não era o Titi, não. Sim, era assim. Era assim? Era Titi. O Titi, camisa 4, né, Adriano Almeida? É, ele apareceu voando aqui perto do Aníbal Moreno. Caiu, inclusive, bateu as costas no chão. Fiquei até preocupada se tinha dado algum mau jeito, porque ele veio com tanta vontade, Titi. Mas não, tudo bem com o zagueirão do Bugre, bola subiu demais, o Everton vai cobrar o tiro de meta sem pressa, porque o Verdão da capital vai vencendo 2-0. E, Júlio, além dessas correções defensivas, que elas precisam acontecer, o Giovani tá muito avançado, camisa 10 do Guarani, então tem um buraco no meio campo, porque fica os 2 volantes, o Natan e o Sarará, e o Giovani muito próximo do trio. Então fica um quarteto ofensivo do Guarani, mas essa bola ela não chega com tantas vezes assim. Então é algo que precisa ser corrigido. Talvez o Giovani recua um pouquinho para essa bola chegar com qualidade até o seu trio de atacantes. E o que acontece, viu, Gabi? O que eu percebi é que a torcida do Guarani não tá brava com o resultado, tá brava como o resultado foi construído, né? Se você lutar como foi contra o São Paulo, o Guarani lutou contra o São Paulo, a torcida reconheceu. Mas hoje são falhas de atenção, né? Exatamente, é a exibição do Guarani. Então é a estratégia montada pelo Maurício Souza de querer sair jogando contra uma equipe qualificada. Agora, tem tempo. Daqui a pouco a informação, porque Guarani vem para ataque, bola com o Luiz Miguel na ponta direita, tentou na primeira bola, afastada pela defesa do Palmeiras, voltou para Giovani, num 2 com o Luiz Miguel. Luiz Miguel acelera, escapa na marcação, boa bola, mais uma finta, rolou, soltou para Sarará, bateu pro gol, trava a defesa do Palmeiras, tira dali. Boa chance agora do time do Guarani na tentativa ali com o Luiz Miguel. Foi travado, bloqueada na hora certa. E agora a informação, pois não, Fábio Chaib? Campeonatos estaduais pelo Brasil, no clássico goiano, Vila Nova abre placar contra o Goiás lá no Serra Dourada. Gabriel Poveda de pênalti. No Mineiro, o Uberlândia abre placar contra o Cruzeiro no Mineirão. 1-0 para o Uberlândia. O ex-bugrino Gabriel Poveda, né? Revelado aqui na base do Guarani. Gabriel Poveda depois com passagem por diversos clubes do Brasil e também do exterior. Tem falta o Guarani, Adriano Almeida, mais uma oportunidade na bola parada. E mais uma vez pelo lado direito ali. A falta foi sofrida pelo João Marcelo e agora os jogadores do Guarani se preparam para uma jogada aérea. Tudo indica que vai vir bola para a área do Bugre. É o Luiz Miguel de novo quem se prepara para a cobrança.
Desmontaram ali a estrutura do show, que poderia ser uma proteção para você contra a chuva, é isso mesmo? Pois é, Júlio, eles baixaram aqui a cobertura. Mas olha o bugre. Falta marcada para o Guarani, vem para fazer a cobrança, 17h30 no primeiro tempo, oportunidade mais uma vez na bola parada. Cruzamento na grande área, na segunda trave, muito forte. Luiz Miguel mandou lá direto para fora, sem chance nenhuma de alguma jogada promissora, né, Adri? Sem chance alguma. E aí, só para o pessoal, tanto que está no estádio, como para visualizar quem está em casa, a diretoria do Guarani montou uma cobertura aqui atrás do gol da entrada principal do Brinco, porque tivemos alguma música ao vivo, shows com algumas bandas, cerca de meia hora, uma hora antes do jogo começar, até para atrair a torcida mais rápido para dentro do campo. E aí eu tava de olho nessa cobertura, se chover eu vou para ali, mas quando acabou o show eles baixaram quase até o chão essa cobertura, não entendi a lógica disso. Mas eu trouxe o meu guarda-chuva, porque a chuva vai apertando por aqui. É isso aí, a chuva agora também é um componente do jogo. Faz parte agora da partida entre Palmeiras e Guarani. A chuva, vem Palmeiras para ataque. Marcos Rocha, lançado pela ponta direita. Estevam pediu na grande área. Marcos Rocha ameaçou, aproximou. Richard Rios pediu por dentro, recebeu. Richard Rios com o pé direito, tentou o cruzamento. João Vitor trava. Emerson Barbosa tenta ficar com ela, protege. Richard Rios ganhou dele. Afastou mal João Vitor, a bola voltou de graça. Ali, Moreno bateu. Espalma, o goleiro voltou. Facundo bateu, travado. Afasta a defesa do Guarani. Que pressão do Palmeiras. O Palmeiras, quando chega, é muito perigoso. Afasta, tira. Agora a defesa com o Rafael Rodrigues. A bola volta para o Palmeiras na ponta direita. Estevam lançado, vai chegar, não chegou. Lateral está marcado. A bola para a lateral. Posse de bola é para o Guarani sair jogando agora pela ponta esquerda do campo de defesa. Vai sair jogando com Emerson Barbosa. Sufoco, hein? Que nervosismo, né, do sistema defensivo do Guarani. É um Deus nos acuda quando o Palmeiras ataca. O Guarani não sabe muitas vezes o que fazer. E aí acaba chutando para qualquer lado, dá de graça. Mais uma vez agora, né? O Guarani deu essa bola para a equipe do Palmeiras. Tem que ter mais tranquilidade e principalmente o Titi, porque ele pega na bola e os torcedores já estão vaiando o jovem jogador. Movimento o time do Palmeiras pelo campo de ataque, bola solta para Rafael Veiga, não é para Gustavo Gomes. Gustavo Gomes tinha opção do Rafael Veiga pela ponta direita, prefere voltar com o goleiro Everton. Everton sai jogando, pede ali a passagem dos seus laterais. Vanderlan pela ponta esquerda, Marcos Rocha pela direita, Richard Rios foi lançado, mas estava impedido. Abdicou de ir até a bola e por isso deixa a bola com a posse para o Guarani sair jogando lá atrás com o zagueiro Titi. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 20 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, eu confirmo pra você. Guarani 0 pro Bugre. Palmeiras 2. Central da Bola. Paulistão da Série A2, mais cedo o Taubaté fez 1-0 no São Bento. Em andamento, 48 minutos do primeiro tempo no Barão de Serra Negra, 15 Piracicaba 0, Santo André também 0. 15 neste momento é o líder da competição com 14 pontos ganhos. E Palmeiras vem mais uma vez, falta marcada para cima do Rafael Veiga. Palmeiras, quando tá no ataque, é sempre uma jogada perigosa. Impressionante como o Palmeiras tá dominando o jogo em Adriano Almeida. O Veiga agora acelerou essa jogada e aí os defensores do Guarani preferiram a falta do que ele se aproximar mais do gol. É uma falta frontal. Rafael Veiga bate muito bem na bola, tem outros jogadores do Palmeiras ali perto também, mas é mais um lance perigoso enquanto o Gabriel Mesquita vai formando a barreira do Bugre. Falta agora para o time do Palmeiras fazer a cobrança. Rafael Veiga me parece o principal candidato. O Richard Rios também está ali pedindo autorização para de repente tentar. Os dois candidatos do Palmeiras, Veiga e Rios. Richard Rios um pouco mais distante, Veiga um pouco mais colado na bola. Autoriza o árbitro. São 6 jogadores formando a barreira do Guarani como base, um jogador deitado atrás da barreira, mais 3 ali embaralhados com jogadores do Palmeiras que estão tentando atrapalhar a visão do Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita cede todo o canto esquerdo para o batedor do Palmeiras, o que facilitaria ali a batida do Rafael Veiga. Gabriel Mesquita adota a tática de dar todo o canto para o batedor do Palmeiras, quem sabe para induzir de repente a batida naquele canto. Autorizado, Rafael Veiga correu, bateu para fora! A bola desviada. Importantíssimo desvio. Vai embora, escanteio para o Palmeiras bater.
E o Veiga tentou o lado esquerdo mesmo, como você mesmo disse. Mas o Gabriel Mesquita voou, chegou a tempo. Se ela tivesse ido mais pro canto, não sei não. Escanteio pro Palmeiras. Escanteio marcado pro time do Palmeiras fazer a cobrança pela ponta direita, autorizado. Vem Rafael Veiga. Teve confusão ali na área, hein? Alguém foi pro chão lá, reclamou com a arbitragem agora. O Rafael Rodrigues está desesperado, conversando com o árbitro, apontando ali o Gustavo Gomes. Tá ali pedindo desculpa, dizendo que foi sem querer. O time do Guarani agora vai cobrar. O Matheus Sarará vai conversar lá com o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Agora o Gustavo Gomes está explicando que ele só estava tirando ali o braço do seu companheiro, do seu adversário, que não foi nada. O árbitro seguiu o jogo e é isso que o Vinícius vai fazer. Seguir o jogo. Rafael Veiga, autorizado, vem escanteio marcado para o time do Palmeiras. Levantamento, vem na segunda trave, sobe de cabeça, afasta mal a defesa do Guarani. Gabriel Mesquita fica com ela, segura firme o goleirão do time do Guarani. Tem pressa, o Guarani, o Mesquita faz o lançamento pela ponta direita, a bola vai chegar no Luiz Miguel, chegou no Luiz Miguel, contra a marcação no primeiro, chega a defesa do Palmeiras, coloca a bola para fora. Defesa ficou pedindo a falta ali, o impedimento, a arbitragem entendeu que não. Teve pressa o Guarani, Luiz Miguel tentou o passe ali pro Giovani, a bola bateu no jogador do Guarani, saiu pela lateral, arremesso está marcado, é pro time do Palmeiras, ele jogando pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, lançamento para Facundo Torres, sobe a defesa do Guarani, coloca a bola para fora com Rafael Rodrigues, no mano a mano com Torres, colocou a bola para fora, a lateral está marcado, não tem pressa ali o Maurício, ele deixa a bola com o Vanderlan, lá atrás ele recomeça o jogo para o time do Palmeiras, entrega a bola com o Murilo solta a bola com o goleiro Everton na ponta direita tem Marcos Rocha pressionando agora pelo ataque do Guarani com João Vitor, Marcos Rocha prefere voltar com o Everton, afasta mal o goleirão do Palmeiras, mas a bola ainda não saiu, vai brigar por ela, Matheus Sarará coloca a bola de cabeça lá pelo campo de ataque, antecipa a defesa do Palmeiras, você começa, volta a bola com o Marcos Rocha, ele entrega mais uma vez com o Everton pressionado, o Everton rifa do jeito que dá, Titi sobe de cabeça, afasta mal o Titi, errou o tempo de bola, mas conserta Rafael Rodrigues, a bola volta no peito do Richard Rios entregando para Aníbal Moreno, pela ponta direita ele faz o passe, é para a chegada do Marcos Rocha, bobeou, perdeu a bola, volta de graça para o time do Guarani, pela ponta esquerda, vem com o João Vitor, tentou balançar para cima da marcação, Rios recupera com toda a tranquilidade, sai jogando com muita categoria, jogadorzaço Richard Rios. E é impressionante o amadurecimento que ele teve com a camisa do Palmeiras. Já jogava muita bola no Guarani. E agora é um outro Richard Rios desse time do Palmeiras, né, Gabi Castro? Sobra. Tecnicamente, fisicamente, impressionante. Como ele passa pelos jogadores do Guarani, como ele ganha no jogo de corpo, aprendeu a driblar, tá calmo, consciente, tá comandando o meio-campo do Palmeiras, junto com o Rafael Veiga, junto com o Maurício, agora recuando mais do que o Veiga. Impressionante a diferença técnica. Maurício Souza precisa pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para o Guarani voltar na partida. Está jogando o time do Palmeiras pelo campo de defesa, recomeça o time do Verde lá atrás com toda a tranquilidade do mundo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 26 minutos jogados no primeiro tempo no Brinca, confirmo pra você. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras. Richard Rios e Maurício, 2 para o Verde. Central da Bola. Campeonatos internacionais, nesse domingão na Itália teve clássico, Milan 1, Inter de Milão também 1. A Roma empatou com o Napoli por 1-1. Já na Premier League, campeonato inglês, você viu essa, Júlio? Arsenal 5, Manchester City 1. Nossa. Mandar um abraço aqui pro Diego Nascimento, pra Irene, toda a família Nascimento na audiência, escutando Guarani e Palmeiras hoje dividido lá, galera, hein? Galera tá dividida lá, teve cartão amarelo, daqui a pouco a Adriana confirma, antes vamos acompanhar aqui a falta pro time do Guarani, é falta lá pro campo de ataque, a oportunidade na bola parada, autorizado Luiz Miguel, levantou na segunda trave, Titi de cabeça com Gustavo Gomes, a bola voltou para Emerson Barbosa, tira Aníbal Moreno, coloca a bola pela ponta direita, Estevam, tenta ali o contra-ataque, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem manda seguir, Titi vai ser cercado pela marcação do Marcos Rocha, mas consegue o passe, é para Emerson Barbosa, para João Vitor vem, carregou, boa bola para Emerson Barbosa, cruzamento da grande área, a bola passa pelo João Marcelo, vai embora. Foi muito forte o cruzamento, mas o passe do João Vitor foi aplaudido pela torcida em Adriano Almeida. Tentando evoluir nesse ataque. Eu confirmo então o primeiro cartão amarelo do jogo. Camisa meia dúzia do Palmeiras, lateral esquerdo, Vanderlan. Estevam, velocidade do Estevam.
O Emerson Barbosa teve que assassinar agora o Estevão para parar o contra-ataque. Porque senão era um perigo danado, hein, Adriano Almeida? E mais um cartão. Os dois camisa 6 dos times amarelados. Agora quem leva o amarelo é o Emerson Barbosa. Agora, ele precisa de cobertura, Júlio, porque o Guarani ele chega forte pelo lado esquerdo, com o Emerson e com o João Vitor. Ótimo. Só que quando o Palmeiras recupera essa bola, o Emerson ainda está no campo de ataque, fazendo uma tabela com o João Vitor. E aí o lado direito aqui, onde ataca o Palmeiras com o Estevão, ele fica livre de marcação. E agora o Emerson precisou fazer a falta. Precisa de cobertura dos volantes. Tem falta marcada para o time do Palmeiras fazer a cobrança. Vanderlan abdicou de fazer a cobrança, deixou para Marcos Rocha, ameaçou na primeira, não foi, refutou, voltou Vanderlan, jogada ensaiada, entregou pela ponta esquerda para Facundo, rolou para Veiga com a perna esquerda, levantamento para Gustavo Gomes, afasta a defesa, a bola voltou para Estevão, uma bomba, afasta a defesa do Guarani, tira dali, completa na sequência, tira todo o perigo, bom ataque do time do Palmeiras. E teve informação em algum lugar, pois não, Fábio Chaves? Tem gol lá em Belém do Pará, na Supercopa Rei do Brasil, virou passeio, não goleada, virou passeio, é o terceiro do Flamengo contra o Botafogo, Luiz Araújo, um golaço. Palmeiras lança a bola na grande área, vai tentar o gol, Maurício, perdeu, recupera Emerson Barbosa. Falhou na comunicação, agora o time do Palmeiras era uma grande oportunidade. Pois não, Fábio, na Supercopa do Brasil, quanto é que tá o jogo, Fábio? 39 minutos do segundo tempo, é o terceiro do Flamengo. Flamengo 3, Botafogo 0. Palmeiras em pro ataque, sai jogando errado, volta a bola para o Guarani pela ponta direita, Giovani tenta na primeira, tenta na segunda, não consegue espaço, foi tentar ali a finta. Por baixo, a defesa do Palmeiras afasta, coloca a bola para fora, a lateral está marcado. É pro time do Guarani fazer a movimentação lá pelo campo ofensivo. São 29 minutos deste primeiro tempo, 2-0 pro Palmeiras contra o Guarani. É o duelo dos alviverdes aqui no Brinco. Vem para ataque o Guarani de longe, o chute, a bola foi direto para fora. Luiz Miguel tentou alguma coisa, executou muito mal. Tiro de meta para o Palmeiras bater, Adriano Almeida. E nesse tiro deu para perceber que ali do lado direito do ataque do Guarani, o campo estava um pouco mais pesado mesmo antes do começo do jogo, e agora com essa garoinha, ele saiu bastante água na tentativa do Luiz Miguel, um gramado bem pesado. E agora a torcida na bronca por conta da cera do Gustavo Gomes. Agora, Júlio, com 30 minutos, o Luiz Miguel não percebeu que tá pesado o gramado pelo lado direito. Chute muito ruim, precisa ter essa leitura de jogo, esse entendimento. O Guarani, ele precisa finalizar mais, chutar mais na parte do campo, que está melhor. A torcida do Guarani começa a ficar mais impaciente com o time, né? Começa a pegar mais no pé, a torcida do Guarani vai ficando em apuros o Bugre, e vem pro campo de ataque Lucas Justen pela ponta direita, escapa na marcação de dois jogadores, fugiu no terceiro, lá vem ele, camisa 2 do Guarani, mas ele volta lá pro zagueiro Titi, a torcida não gosta, a bola entrega agora com Matheus Sarará para Rafael Rodrigues, para Titi domina, levanta a cabeça, tem pressa, solta a bola com o Matheus Sarará tem por dentro, ali o Giovani, ele segura, tenta o passe pela ponta direita, boa bola, ele consegue o passe para Luiz Miguel domina, rola a bola para a chegada do Natan, ele vai invertendo, o Emerson Barbosa tá do outro lado pedindo bola, Titi, é ele quem domina contra a marcação do Estevão, já girou, soltou para Emerson Barbosa vem carregando para ataque do Guarani, solta a bola com o João Vitor contra a marcação do Marcos Rocha, tentou fazer a finta, a bola desarmada ali pela defesa do Palmeiras, coloca a bola para fora, Marcos Rocha lateral por Bugre, bateu, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos nesse primeiro tempo no Brinco de Ouro, eu confirmo pra você. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras. Gols de Richard Rios e Maurício, 2 pro Palmeiras. Central da bola. No Mangueirão, gol do Botafogo. Botafogo desconta com Patrick de Paula fazendo o primeiro do Fogão aos 41 minutos da segunda etapa. Agora Flamengo 3, Botafogo 1. Flamengo está se tornando campeão da Supercopa Rei do Brasil. Futebol Globo CBN. E a falta do Guarani não deu em nada mais uma vez. Mas é por isso que a torcida fica irritada, Júlio. É decisão errada, é leitura de jogo errado. Não tem problema perder pro Palmeiras, mas tem que jogar de uma forma inteligente, tem que passar por uma estratégia. Você manda todo mundo pra área e aí você cobra uma falta curta. E aí todo mundo já tá esperando esse lançamento aí direto pro Palmeiras. Então, assim, decisões erradas de um time que tá nervoso. Maurício Souza precisa fazer as correções no intervalo. Mas é um Guarani que tá tentando, tem mais presença de ataque no momento. Guarani no ataque, João Vitor bateu pro gol, bateu pra fora. Arriscou com o pé esquerdo, agora o João Vitor, camisa 11, tentou algo diferente, a bola subiu. É tiro de meta pro Palmeiras bater, Adriano Almeida. O João Vitor ficou irritado com ele mesmo, porque ele sentia que tinha um pouco mais de espaço agora para chutar.
tentou um chute forte, buscou o ângulo direito do Everton, ela subiu demais. Tiro de meta pro goleirão do Palmeiras. Alô, o Wendel Coral tá indignado, torcedor do Dallas Mavericks. Indignado. Calma. Torcedores, calma. Indignado com a troca do Luka Doncic pro Lakers. A bola volta pro comando de ataque. Estevam deixou pra Richard Rios, aplica o chapéu pra cima da marcação, toca a bola pela ponta direita. Aliás, era o Facundo agora sim pra Richard Rios, pela ponta direita pra Facundo, de pé em pé. A bola chega na ponta direita agora com o Aníbal Moreno volta a bola pelo campo de defesa, entrega a bola pra Gustavo Gomes entrega pra Murilo pra Rafael Veiga faz o lançamento, ele buscava jogada com o Maurício, foi desarmado, a bola fica de graça pro time do Guarani. João Vitor domina, passa pela ponta direita, pede o Giovani, lançamento para ele. Giovani vai chegar, antes dele Murilo chega, Giovani dá o corpo, a bola chega, bate no jogador do Palmeiras, é lateral marcado para o Guarani. Giovani deu bote ali, sabe quando bate joelho com joelho? Foi essa a sensação que eu tive, por isso que o jogador do Guarani tá caído com muitas dores, Adriano Almeida. Joelho direito do camisa 10 do Guarani parece realmente sentir muitas dores, agora vai precisar do atendimento do departamento médico, que já está no gramado. Vamos demorar um pouquinho mais aí para retomar o jogo, Júlio. Só uma estatística, Júlio, para quem está nos acompanhando enxergar o que está acontecendo. O Everton, goleiro do Palmeiras, não fez nenhuma defesa. O Guarani, ele não finalizou corretamente nenhuma vez. Então isso é um problema. Você está jogando contra um adversário que é muito qualificado, que já vence por 2-0, que tem uma diferença física que é evidente. Agora o Murilo com o Giovani, quando o Richard Rios, ele vai para o embate, seja com o João Vitor ou seja com o Luiz Miguel, você pode escolher quem. Ele ganha com facilidade. O Rafael Veiga tem muita liberdade no meio campo. Então partida ruim do Natan, partida ruim do Sarará, que são os dois volantes do Guarani. Então a diferença é muito grande. E aí quando o Guarani pega a bola, ele tem uma lentidão da transição. Então essa bola ela fica muito com o Titi, fica muito com o Rafael e a torcida critica. Quando chega nos volantes, aí tem medo porque já tá 2-0 e aí você vê uma equipe qualificada e retorna para os zagueiros, não toca para frente por medo de errar, e as poucas vezes que o Guarani chega ao ataque através de cruzamento, e aí seja com o Emerson aqui pelo lado esquerdo e uma com o Luiz Miguel pelo lado direito. O João Marcelo não apareceu. O Júlio, o narrador, não falou o nome do João Marcelo, porque a bola não chega, morre de fome. Então o Maurício Souza, que é o treinador, precisa fazer um esquema que ou você joga com o centroavante e o João Marcelo, ou você joga com finalização de fora da área. O Guarani precisa assustar o Everton. Ô Júlio. Pois não, Fábio. Aqui no recurso do monitor, a gente vê que a situação parece preocupar realmente do Giovani. Ele torce o tornozelo no gramado ali, não teve contato do Murilo, jogador do Palmeiras, mas ele torce sozinho o tornozelo, situação que preocupa sim, viu? A impressão que eu tive, Fábio, que ele tentou dar um jogo de corpo, ele erra o tempo de bola, né? E aí ele se machuca sozinho, ele faz um movimento estranho e logo cai. Prensou, né? Pois é, tanto que ele tá tentando apoiar ali o pé, tá com dificuldade, vai tentar voltar, mas não sei não. Não sei se vai voltar 100% o Giovani não. As lesões vêm assombrando o Guarani, que vem para ataque pela ponta direita. Lucas Justa invadiu grande área, perdeu o tempo de bola. A bola saiu antes do desvio do jogador do Palmeiras, por isso Adriano Almeida, o tiro de meta que está marcado. Olha o Giovani voltando lá, Adri, ó. Não vai dar. Júlio, eu acho que não, hein? Mancando desse jeito, vamos ver se vai esquentar para conseguir retornar, mas não sei. O Guarani, como você disse, sofrendo bastante ainda com problemas físicos, né? E tem jogadores que estão na transição, os dois zagueiros, Alan Santos e Márcio Silva, e os volantes Caio Melo e Anderson Leite. Então no DM, devem voltar nos próximos dias. E olha, o Giovani manca demais aí, já tá uns 20, 30 segundos em campo, mas não acredito. Lembrando que o Isaac, que poderia ser um dos substitutos dele, hoje nem tá no banco, mas o camisa 16 já começa a se aprontar, é o Vinícius Cauê. Ele deve entrar no lugar do camisa 10 Giovani do Guarani. Vai ter que improvisar o Vinícius, que é lateral, e alguma nova função, por conta dessa quantidade de lesões. Guarani sofrendo muito com questões físicas, né, Gabi Castro? E esse é o problema, porque no seu elenco você tem apenas um meia, que é o Isaac, não tá nem no banco hoje. Você improvisa o Giovani, que estava muito adiantado, já reclamei do posicionamento dele hoje, mancando bastante agora, vamos ver se ele vai continuar, e depois tem que improvisar um lateral como meia para jogar contra o Palmeiras. É um problema, um obstáculo a mais que vai ter que passar. E agora a falta marcada para o time do Guarani. A arbitragem de sequência tentou ali a finta, recupera o time do Palmeiras. Boa bola do Richard Rios, acelera, escapa na marcação, 4 contra 4. Richard Rios agarrado, a arbitragem deu vantagem, a bola chega pela ponta esquerda, vem com o Maurício. Maurício pede calma, tranquiliza. E agora desabou. Tem 2 jogadores do Guarani caídos.
Luiz Miguel e Giovani. E aí não dá, né, Júlio? Porque o Giovani até tentou ali com bravura voltar, mas no lance que ele mesmo estava com a bola, eu percebia que faltou a confiança para ele seguir na jogada. O Palmeiras roubou facilmente essa bola e estava trabalhando ela já no setor de ataque. Então não dá para o Giovani continuar, ainda mais desse jeito. Ele até tentou. E agora outro que preocupa também é o Luiz Miguel, que vinha fazendo uma boa partida e também está caído recebendo atendimento. E agora falando um pouco desse Palmeiras, Gabi Castro, Abel Ferreira foi lá chamar principalmente jogadores do lado esquerdo do Palmeiras. Tá bravo com alguma coisa ali o Abel Ferreira com o Vanderlan. Palmeiras sobra, só que em determinado momento do jogo ele administra, porque já sabe que tá 2-0, porque sabe que tem um clássico pela frente. Então isso, querendo ou não, o jogador ele sabe quando a diferença técnica é muito grande. Já abriu 2-0, ele não vai se matar em campo, então ele dá aquela administrada. E aí chega o treinador Abel Ferreira, dá aquele puxão de orelha na rapaziada para aumentar o ritmo. É normal, ao longo do jogo tem aquela oscilação, faz marcação, pressão, cansa, diminui um pouco o ritmo, recarrega a bateria, daqui a pouco Palmeiras faz a marcação, pressão de novo. Não precisa tanto porque já tá 2-0 no marcador, mas o Palmeiras, a diferença técnica é muito grande. Muito bem, vai processar a alteração então Guarani, Adriano Almeida, muda o professor Maurício Souza. A primeira alteração e a primeira forçada, né? Foi embora o camisa 10 Giovani com uma torção no tornozelo esquerdo para a entrada do camisa 16 Vinícius Cauê. Alô, Ezer Souza, tá na audiência aqui do Futebol Globo CBN Campinas, só estudando Palmeiras. E quinta-feira tem clássico, te prepara aí, guri. São 7h10. Você acompanhando o Futebol Globo CBN Campinas, 38 minutos, quase 39 deste primeiro tempo no Brinco. O Palmeiras vai vencendo 1-0 o time do Guarani. A bola volta para o Guarani pelo campo de ataque. Para com falta ali o Richard Rios. Na primeira tentativa do Vinícius Gomes, já consegue um cartão amarelo importante para o camisa 27 ali do Palmeiras, hein, Adriano Almeida? Cartão amarelo confirmado pelo árbitro. Sai jogando pelo campo de defesa o time do Guarani. Titi entrega Rafael Rodrigues. A Titi domina pela ponta esquerda, tenta fazer a finta. Ele faz o passe curto para João Vitor. João Vitor solta no apoio para Matheus Sarará. Colocou para correr. O Rafael Rodrigues vai ser obrigado a voltar com Gabriel Mesquita. Tira Gabriel Mesquita. Afasta o perigo, não quis saber de brincadeira. Vai brigar por ela Emerson Barbosa contra o Marcos Rocha. A bola correu demais. Se perde em lateral. Arremesso está marcado. É a favor do time do Palmeiras lá pelo campo defensivo. Júlio. Pois não, Adriana? No momento em que todos os reservas do Guarani, com exceção dos 2 goleiros que hoje estão no banco, todos os demais jogadores de linha reserva em processo de aquecimento. Falta aí 5 minutos mais os acréscimos para o primeiro tempo terminar. Vamos ver se o técnico Maurício Souza vai mexer. Olha o Bugre. E vem pro campo de ataque, domina pela ponta direita. Vinícius Cauê girou na ponta, foi pro pé direito, que não é o pé bom, tentou puxar pra canhota para conseguir o cruzamento, ganha ali o lateral, o time do Palmeiras. Revoltando ali o Vinícius Cauê. Rodrigo, eu acho que eu te induzi ao erro, tá? O número 5 do Palmeiras é o Aníbal Moreno, foi quem recebeu o cartão, ok? É, isso mesmo, Júlio. Eu tava tentando checar essa informação. Amarelo para Aníbal Moreno do Palmeiras. É que o Richard Rios foi reclamar com o árbitro, aí deu a impressão que era para ele o cartão, mas foi pro número 5, Aníbal Moreno, de volante para volante. De volante gringo para volante gringo do Palmeiras. A bola volta para o campo de ataque do Verde, domina pela ponta esquerda, tentou Facundo Torres. O lançamento lá para o campo de ataque foi derrubado, falta está marcada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no Futebol Globo CBN Campinas. 41 minutos no primeiro tempo, 41 jogadas no Brinco, eu confirmo para você. Guarani 0. Palmeiras 2 pro Palmeiras. Central da Bola. Acabou. Flamengo é o campeão da Supercopa Rei do Brasil 2025. Bateu o Botafogo por 3-1 lá no Mangueirão, em Belém do Pará, e conquista assim esse título, o primeiro nacional desse ano de 2025. Futebol Globo CBN. E vem pro campo de ataque o time do Palmeiras, troca passes com Gustavo Gomes. De Gustavo Gomes é Murilo. Murilo, lançamento para Facundo Torres, toque errado. Toque errado, a bola foi direto para fora, arremesso está marcado, é pro time do Guarani sair jogando. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem Palmeiras, lançamento, Rafael Veiga pintou o gol, bateu para fora!
Impressionante agora o passe sinucado do Estevam pro jogador do Palmeiras que ficou de frente pro gol, teve a chance de fazer o terceiro, o time do Palmeiras não conseguiu aproveitar. Adriano Almeida. Passe sinucado, muito boa essa, Júlio Nascimento, e foi bem isso mesmo. O Veiga apareceu na frente, na cara do goleiro do Guarani, finalizou para fora, depois a arbitragem sinalizou impedimento. Olha o Guarani. No ataque pela ponta direita, vem com Vinícius Cauê. Ele gira, a bola tentou o passe em profundidade. Afasta a marcação do time do Palmeiras, tira dali, a lateral está marcado. É pro Guarani fazer a cobrança pelo campo ofensivo. No lado direito do campo de ataque, vem dominando Lucas Justen. Lucas Justen tocou no comando para Sarará, cruzou para Emerson. Para João Marcelo, tentou o passe, Emerson Barbosa tenta ficar com ela no rebote, mas Estevam antecipa, recupera, Natan dominou pela ponta esquerda, tentou fazer o passe e ganha um lateral. A torcida gosta, aplaude a tentativa do camisa 5, Natan Camargo, ele quem domina agora, já com um domínio no campo de ataque para o time do Guarani. Vem Natan Camargo, o Guarani não se apresenta, os jogadores não se apresentam, Natan Camargo pede opção, agora João Vitor se apresenta, ele faz o passe na ponta esquerda para Emerson Barbosa, Emerson tentou cruzamento, nossa. Aí foi a versão 2024 do Emerson Barbosa, mas tudo bem, ele está bem em 2025, que o passado não volte a assombrá-lo, né? Tem crédito. Mas ano passado era sempre isso aí, viu, Gabriel Castro? Sofrido, hein? E é um reflexo, porque se o Emerson é um dos melhores do Guarani hoje, tá cruzando dessa maneira, o pior você nem imagina. E o primeiro tempo, Gabi? Melhorou alguma coisa o Guarani ou o Palmeiras é ainda muito dominante? Não, muito dominante, porque tá 2-0, então é normal o Palmeiras baixar o ritmo, né? Se ele precisar forçar, ele força, mas passa com muita facilidade, o Rafael Veiga, o Estevam. Então, assim, meio campo do Guarani ele é praticamente inexistente, né? O Maurício Souza, ele precisa encontrar uma forma de povoar mais o meio campo. Agora, você tá perdendo por 2-0, você vai tirar um dos atacantes? Não vai. Então, assim, o problema de jogar no 4-3-3 é esse, porque você fica com 3 atacantes, você precisa ganhar o jogo e você não consegue reforçar o meio campo. Então, tem muita liberdade, talvez no próprio posicionamento dos atletas pro segundo tempo, fazer uma marcação mais próxima, principalmente do Estevam e do Rafael Veiga. Vem pro campo de ataque o time do Palmeiras, Marcos Rocha tentou o lançamento pela ponta, foi desarmado, a bola volta, é para Matheus Sarará, tentou sair jogando, foi pro solo ali, recebeu a falta, camisa 8 do Guarani, o jogo tá parado, Emerson Barbosa também estava no lance, é falta marcada, vai sair jogando o time do Guarani pelo campo de defesa com o Titi faz a movimentação com o Rafael Rodrigues, vamos chegando a 45 minutos nesse primeiro tempo, daqui a pouco tem central da bola com o Fábio Scheib, ele vai analisar com o Gabriel Castro tudo do que foi esse primeiro tempo, que por enquanto tem a vitória do Palmeiras por 2-0, Facundo Torres entregou para Veiga, Veiga faz a finta, escapou, recebeu a falta, a arbitragem manda seguir, a bola fica de graça para o Guarani, escapa bem na marcação, acelera, vem pro campo de ataque, tentou o lançamento lá pela ponta esquerda, afasta a defesa do time do Palmeiras. Esteban tentou ficar com ela, foi ajudado ali pelo Gandula para não se machucar na placa. Lateral está marcado pro Bugre. A galera ficou brava com o Gandula, que ajudou o Esteban. Que isso, gente? Cadê a empatia? A bola volta de graça pro time do Palmeiras pela ponta direita, tenta sair jogando, rasga a defesa do Guarani, tira dali, a bola volta para Richard Rios. Adriano Almeida já informou, mais 4 minutos de acréscimo, vamos até 49. Vamos até 49, então, nesse primeiro tempo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que vai recebendo um bom público. Não sei se teremos aí a meta batida dos 15 mil torcedores, né? O desafio da diretoria. Mas em termos de público, é um ambiente interessante, um ambiente que pode dar gás para o Guarani no segundo tempo, mas o time tem que responder dentro de campo. Dentro de campo, que por enquanto não tá legal as coisas pro Guarani. Ô, Júlio. Pois não, Dri? Pro torcedor aí tentar um otimismo no último jogo do Guarani contra o Mirassol, o Guarani virou no intervalo e começou o segundo tempo jogando bem melhor. Maurício Souza deu um jeito, vamos ver hoje. E vem pro campo de ataque Emerson Barbosa, ganhou do Marcos Rocha, faz a finta, puxou pro pé direito, procura opção, se apresenta João Vitor, dominou, João Vitor rolou pra Matheus Sarará, pode bater pro gol, atrasou, perdeu a bola. E aí teve que matar o contra-ataque, por isso, cartão amarelo por camisa 8, Adriano Almeida. Amarelo, Matheus Sarará, por parar uma tentativa de contra-ataque do Palmeiras. E manteve o critério, tá? Os 2 cartões do Guarani matando o contra-ataque. Precisa ter essa atenção na leitura do estilo de arbitragem. Se eu fizer essa falta, eu vou receber cartão. Faz uma falta de um jeito diferente. Ficou muito evidente agora o Sarará amarelado, vai complicando o Guarani.
Sai jogando pelo campo de defesa o time do Palmeiras, solta a bola com Vanderlan, lançamento na ponta, ele tenta fazer a jogada individual, Facundo se apresenta, recebeu, Facundo passou, Veiga na grande área, pediu bola, deu atrás para Aníbal Moreno, pode bater pro gol, Aníbal segurou, tocou agora sim para Estevão bem na velocidade, encara a marcação do João Vitor, passou, Marcos Rocha pela ponta direita, já recebeu, Rafael Veiga tá na grande área pedindo bola, para ele o lançamento por baixo, afasta a defesa do Guarani, a bola volta para Veiga, mas foi desarmado pelo Emerson Barbosa, Emerson entrega a bola com o João Vitor domina contra a marcação de 2 jogadores, perdeu, voltou para Estevão invadiu grande área na ponta direita, carrega o jogador do Palmeiras, ainda ele, grande fita, Estevão invadiu grande área, tentou o passe para trás, afasta a marcação do Guarani, tira, a bola volta para Aníbal, é para Murilo, na verdade Murilo soltou no 2, a bola voltou para Estevão, para Murilo, tentou bater pro gol, a bola tá na grande área, pintou o gol, Maurício bateu, Veiga na casinha, gol do Palmeiras! Rafael Veiga para fazer o terceiro gol com 48 minutos do primeiro tempo. Uma confusão, primeiro o João Vitor, depois o Emerson Barbosa, a defesa do Guarani não afastou, a bola veio sobrando, tranquila na marca da Cal. Como diria Zé Silveira, ela vinha pedindo me chuta, e o Rafael Veiga só completou, mandou pro fundo do gol do Guarani, Gabriel Mesquita não conseguiu pegar, com toda a facilidade do mundo, o Guarani estende um tapete pro Palmeiras jogar no Brinco de Ouro, 48 do primeiro tempo, agora eu confirmo pra você no placar CBN, tá assim ó, Guarani 0 pro Guarani, Palmeiras 3 para o Palmeiras, Adriano Almeida. A jogada começou pelo lado direito, com o Maurício e o Estevão trabalhando essa bola. E aí depois, quando ela foi cruzada, ela pipocou de um lado, pipocou do outro. Na hora que veio no pé bom do Rafael Veiga, uma pancada, estufou a rede, sem chance alguma para o setor defensivo do Guarani. O Palmeiras praticamente liquida o jogo no primeiro tempo, 3-0. Gabriel Castro, Palmeiras faz o que quer no Brinco. Faz o que quer e é um gol com a cara do Palmeiras, né? Então a habilidade do Estevão, inteligente pelo lado direito, brigou pela jogada, lutou aqui na ponta direita, passando por 2 adversários, e depois a vontade, a raça do Veiga dentro da área, bem posicionado. Já citei várias vezes e vou continuar citando, passeando em campo Rafael Veiga para chutar e fazer o terceiro gol. O VAR analisa agora esse terceiro gol do Palmeiras, mas independentemente do que acontecer, é um puxão de orelha para o Guarani, que ele precisa acompanhar os jogadores do Palmeiras. Muita liberdade para o sistema ofensivo palmeirense. Eu quero a ajuda do Fábio Scheib, né? O Guarani pede falta, tem a origem do lance, um montão de coisa, mas só para informar também, tem torcedor deixando aqui as vitalícias, indo embora já nesse primeiro tempo. 3-0 é muito complicado. E aí, Fábio Scheib, o que é que a televisão tá mostrando aí que a gente não consegue ver aqui do campo, hein, Fábio? Ele vai pro VAR, hein? Exatamente isso que eu tô aguardando aqui, não mostrou o replay ainda, né? No monitor. Vamos aguardar, Julião. Tá indo pro VAR, então. E se o VAR chamou, é um lance interpretativo de possível falta, né? Porque se fosse posição irregular, o VAR chamaria e avisaria o árbitro, ó, tá impedido, lance irregular. Se o VAR chamou, é porque na interpretação dele houve uma falta no início da jogada, e aí ele chama o Vinícius Araújo, fala, ó, vem cá ver porque eu tô achando que foi falta. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tô contigo, tá, Fábio Scheib? Você apareceu o lance aí? Júlio, é um possível impedimento do Estevão na origem do lançamento, quando ele chuta cruzado, né? Ele tá na área, estão mostrando o replay novamente, o Estevão possivelmente um pouco adiantado, mas na verdade não é ele que chuta, então é outro jogador que chuta a bola. Ele passou atrás do Estevão. Anulou, hein? Anulado, então. Pelo movimento do braço, impedimento. Pelo movimento do braço, impedimento está marcado. A galera vai pegar no pé ali da bandeira, né, Adriano Almeida? Que estava no lance, é isso mesmo, ó. O árbitro colocando a mão esquerda pro alto. Por isso, impedimento marcado, gol anulado, 2-0, Dri. Anulado,
marcou o impedimento do ataque do Palmeiras no momento em que o quarto árbitro indica. Vamos ter mais 2 minutos de acréscimo. E o Guarani vem pro ataque, a batida travado. Vinícius Cauê tira a defesa do Palmeiras. A bola volta para Emerson Barbosa. Falta está marcada de João Vitor. Aquela galera que tava ali deixando, Vitalista, dá para voltar? Segundo tempo, 2-0, de repente o Guarani começa o segundo tempo mais motivado para buscar o jogo. O fato é que o Guarani precisa deixar o torcedor mais motivado. De repente o gol anulado pode mexer com os ânimos dentro de campo também, né, Gabriel Castro? Renova o ânimo, uma pena que foi no finalzinho do primeiro tempo, né? Nós teremos mais 2 minutos que foram acrescidos por conta desta demora, mas 2-0 você mantém o Guarani no jogo, né? Faz um golzinho no segundo tempo, você tá muito próximo. Agora, para fazer esse golzinho, o Guarani tá muito longe. Em termos de placar, ok, 2-0 você ainda consegue. Agora, a atuação do Guarani precisa melhorar muito para a etapa final. Cartão. Vai. O português, né, Júlio? O português não deixa por menos, né? Ainda mais quando tem lance polêmico envolvendo o time dele. Abel Ferreira, senhor Abel Ferreira, amarelo pra ele. Você sabe que ele é fã do Brinco de Ouro, né? Pelo menos o gramado 2024 ele era fã, ele falava que o gramado era top. E vem pro campo de ataque, domina pela ponta direita, vem Aníbal Moreno carregou, soltou para Marcos Rocha, ele volta, recomeça com Murilo apertado pela marcação do Vinícius Cauê, Murilo colocado em apuros, aperta Vinícius Cauê, consegue ali o movimento errado do jogador do Palmeiras e ganha um lateral o time do Guarani, 53. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Aponta o centro do campo, termina no Brinco. Guarani. 0 pro Guarani. Palmeiras. 1 do Richard Rios, outro do Maurício. Palmeiras, 2. Júlio Nascimento. Torcida do Guarani vem junto com o time para empurrar, para dar ânimo pro segundo tempo. Olha a galera cantando aqui no Brinco. Olê, sou bugrino até morrer. O Guarani vai ter que lutar. Quem vem para comandar o central da bola? Ele que está vivendo um grande momento. Alô, Fábio Chaime! Central da bola. Valeu, Júlio Nascimento, 7h24, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Palmeiras vai vencendo o Guarani por 2-0, gols de Richard Rios e também Maurício nesta primeira etapa no Brinco de Ouro. Adriana Almeida, o monitor aqui, pegou o Abel Ferreira saindo muito bravo aí com a arbitragem, reclamando, como já é característico dele, né, Adri? E ele foi o último a levar cartão amarelo nesse primeiro tempo, né? Reclamou muito. Mas assim, né, Fábio? Teve o VAR, revisou. Era um lance de impedimento, mas de interpretação por conta da participação de outro jogador do Palmeiras. Você tá com o monitor, pode até falar melhor. Exatamente. Mas não vejo também motivo para tanta histeria de Abel Ferreira. Tá com o time jogando bem. Os Palmeiras estão até se poupando nesse final de primeiro tempo. Mas é dele, né? É do português. Só para explicar para o ouvinte que está conosco aqui no rádio, foi um lance que o terceiro gol do Palmeiras foi invalidado, um lançamento para o Estevão, ele está adiantado, ele não cruza a bola, quem cruza a bola é o Marcos Rocha, que passa por trás dele, nas costas dele, mas acaba sendo o Estevão participando da jogada, então corretamente o juiz anulou, mesmo não sendo o Estevão tocando, Marcos Rocha passa atrás dele e acaba tocando a bola, mas ele participa da jogada e na interpretação do juiz ele sim estava impedido e foi confirmado o impedimento e anulando esse terceiro gol do Palmeiras. Gabi Castro, 7h25, o Palmeiras resolveu jogar justamente no jogo contra o Guarani, né? Em 12 minutos fez 2-0 e o Guarani não conseguiu se encontrar, se bem que no final aí deu uma melhorada, mas ainda sofrendo bastante com o começo forte do Palmeiras, né, Gabi? Uma manchete do seu destaque nesse intervalo. Ô Fábio, o Palmeiras vence principalmente por 2 motivos. O primeiro, a diferença técnica gigantesca. Rafael Veiga e Richard Rios sobram na partida, principalmente no meio-campo, dominaram o meio-campo e toda vez que chega um ataque é com muito perigo. E o segundo motivo, estratégia errada do Guarani. Quis sair jogando contra uma equipe qualificada, perderam a bola e sofreram os gols. É isso, daqui a pouco o Gabi Castro vai analisar melhor esse primeiro tempo e saber o que o Maurício Souza pode fazer para tentar pelo menos um empate ou até mesmo uma virada contra o Palmeiras
na segunda etapa. 7h26. Lembrando que o Flamengo conquistou há pouco a Supercopa Rei do Brasil, venceu o Botafogo por 3-1 lá em Belém do Pará, um jogo que durou mais de 3 horas, né? Começou às 4 da tarde com 15 minutos. Depois o Flamengo está vencendo por 1-0, uma forte chuva em Belém do Pará, como tem sido recorrente nesse mês de janeiro em várias partes do país. O juiz Ramon Abate-Abel acabou paralisando a partida, demorou mais de 1h15 para ser retomada e depois, quando retomou, o Flamengo, enfim, garantiu então esse título nacional, primeiro título nacional de 2025, batendo o arquirrival Botafogo 3-1 em Belém do Pará, no estádio Mangueirão. 2 gols de Bruno Henrique, 1 de Luiz Araújo, e Patrick de Paula fez o gol do Botafogo, descontando já no final. 7h27, um rápido break, daqui a pouco a gente volta do Brinco de Ouro também, vamos conversar com o Gabi Castro, também falar com a Adriana Almeida sobre as possibilidades de mudanças da equipe do Guarani para essa segunda etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Palmeiras. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Palmeiras. Central da Bola. Intervalo de jogo do Brinco de Ouro, o Palmeiras vai vencendo o Guarani por 2-0, gols de Richard Rios e Maurício, 7h30. Mais cedo a Ponte Preta acabou vencendo o Água Santa fora de casa, a Ponte fez 1-0 para cima do Água Santa lá em Diadema, gol de Danilo Barcelos de pênalti já no final da primeira etapa. A Ponte, que estava garantindo um lugar neste momento na zona de classificação, no grupo D do Campeonato Paulista, mas com essa vitória do Palmeiras, o Palmeiras retoma a condição. O Palmeiras é o segundo colocado neste momento, está indo a 11 pontos, a Ponte Preta com 9 pontos, o grupo D que tem a liderança do São Bernardo. O São Bernardo está na liderança, o Palmeiras está indo a 11 pontos, a Ponte Preta tem 9 e o Velo Clube tem 4. Já no grupo do Guarani, mesmo com a derrota, o Guarani se mantém na liderança, só que agora com 7 pontos ganhos. O Santos também tem 7 pontos ganhos, a Portuguesa, a terceira colocada, tem 5 e o Red Bull Bragantino
é o último desse grupo, né? Tem 4 pontos ganhos. Na classificação geral, os 2 times que estariam rebaixados neste momento seria a Inter de Limeira com apenas 4 pontos e o Botafogo de Ribeirão tem 3 pontos ganhos. Esses 2 times no momento estariam rebaixados. Mas com a vitória da Macaca, a Macaca também dá um passo importante justamente contra essa parte de baixo da tabela. O Guarani também tem 7 pontos, tem uma distância até um pouco larga também contra essa parte de baixo da tabela, mas aí tem muito campeonato pela frente, a gente aguarda para ver o que pode acontecer. Pela Série A2, o 15 de Piracicaba está vencendo mais uma. O 15 de Piracicaba está batendo o Santo André 1-0. Neste momento, o 15 é o líder da Série A2, está chegando a 16 pontos contra 12 do Oeste. O Primavera está fazendo boa campanha também, é o terceiro colocado. O Ferroviária a quarta, 9 pontos. Taubaté quinto, 9 pontos. São José sexto, 9 pontos. Capivariano e Ituano também com 9 pontos. Fecham esse G8 que dá classificação à segunda fase. Pelos campeonatos estaduais pelo Brasil, destaque para o Campeonato Paranaense, a vitória 3-1 do Atlético Paranaense sobre o Andraus e o empate, por enquanto, intervalo de jogo de Cianorte e Curitiba. Campeonato Carioca tem jogo daqui a pouquinho do Fluminense às 9 horas da noite. O Fluminense encarando Boa Vista. O Fluminense precisa ganhar porque está mal na fase de classificação, corre o risco de não se classificar para a segunda fase, para as semifinais do Campeonato Carioca. No Mineiro, o Cruzeiro está vencendo, mais um gol de Gabigol. Gabigol marcou um, Matheus Henrique marcou outro, o Cruzeiro virou para cima do Uberlândia 2-1. E no Campeonato Goiano, clássico goiano, lá no Serra Dourada, tradicional Serra Dourada, é tão bom ver jogo no Serra Dourada novamente. O Vila Nova está vencendo o Goiás. O fato negativo é que é torcida única, né? Somente torcida do Vila Nova, essa coisa chata de torcida única, como está acontecendo no Brinco de Ouro da Princesa também. Lá em Goiás, Vila Nova 1, Goiás 0, com torcida única. 7 horas 33 minutos. Eu vou conversar um pouco mais então com Gabi Castro, que vai falar desse primeiro tempo aí, a vitória do Palmeiras com 12 minutos, já estava 2-0 pro Palmeiras. Eu acho que aí o Guarani sentiu a diferença, né, Gabi? O comentário do jogo. Fábio, sentiu antes da partida começar, tá? A hora que você vê a escalação do Palmeiras e vê que vem a Campinas com a equipe titular, com Gustavo Gomes, que pra mim é um dos maiores e melhores zagueiros da história do Palmeiras, faz uma ótima dupla com o Murilo. Tem o meio-campo de Moreno, que é aquele primeiro volante, mas que consegue sair jogando. Richard Rios, que vem num crescimento no Palmeiras e na seleção colombiana. É só assistir a última Copa América. Com o Rafael Veiga, um verdadeiro maestro, jogando hoje bastante avançado, mas quando recua um pouquinho, pega o sistema do Guarani defensivo completamente perdido. O Natan não sabe se é ele que vai marcar, se é o zagueiro, porque ele tá jogando meio avançado, faz o que quer. Maurício, bem posicionado, hoje bastante avançado, participativo na partida. E o Estevão, né? Deitando e rolando aqui pelo lado direito, esquerdo de defesa do Guarani. Do ataque do Palmeiras, para mim um pouquinho abaixo, só o Facundo Torres. E aí essa superioridade técnica, ela ficou evidente desde o início, tá? O Palmeiras, ele chega ao ataque com perigo e ele consegue marcar os gols. E os 2 gols, se a gente pegar o início da jogada, é o Guarani na estratégia errada, e eu já tinha alertado isso com 2 minutos de jogo. A minha primeira participação eu falei, ou o Guarani faz uma transição rápida, ou essa bola chega até o meio campo, chega ao ataque, ou vai ter problemas. E aí teve problemas, porque com 5 minutos, o Titi toca pro lado, tenta sair jogando, não consegue, o Palmeiras consegue o escanteio. Na cobrança sai o gol do Richard Rios. Não tem mudança de estratégia. O Guarani continua querendo sair jogando diante de uma equipe que é infinitamente mais qualificada que você. Tentou sair jogando a dupla de volantes, Natan e Sarará. O que aconteceu? Perdeu a bola, sai o gol do Maurício. Isso com 12 minutos. E aí você quebra completamente tudo aquilo que você tinha previsto e analisado antes da partida começar. Guarani não faz uma boa partida, não é uma noite feliz, porque daí vem o nervosismo, vem a ansiedade, vem a falta de uma estratégia bem realizada. Então, não soube sair jogando, não conseguiu construir jogadas, o João Marcelo não finalizou uma vez. Detalhe,
o Everton não fez uma defesa. O Guarani não acertou o gol do Palmeiras. Isso eu acho inadmissível. Em 50 minutos, você não assustar o goleiro adversário, você não ter perigo. Seja de chute de fora da área, seja num cruzamento, tentar alguma coisa. Então não sei qual que foi a estratégia do Maurício Souza, o que eu sei é que não deu nada certo. Ofensivamente foi praticamente nulo o Guarani. Tudo que ele tentou era chute bloqueado. Então para o segundo tempo, vamos ver qual que é a estratégia, qual que vai ser a mudança. Seria necessário congestionar o meio-campo, não sei se ele vai fazer isso, porque para congestionar o meio-campo você precisa tirar um atacante, perdendo o jogo. Não sei se ele vai desfazer o sistema de 4-3-3, provavelmente não. Então vai ter que ser com o posicionamento dos próprios atletas, fazer uma marcação mais próxima do Veiga, fazer uma marcação mais próxima do Estevão. Quando o Emerson vai pro ataque, ele precisa de uma cobertura. Ofensivamente é o principal jogador do Guarani, é o lateral esquerdo, e não funcionou. O Vinícius Cauê entrou, não pegou na bola e teoricamente é para ser o meia do Guarani. Então tem um problema de elenco também. Você está enfrentando o Palmeiras e você não tem um meia de criação. Então vamos ver qual que é a estratégia. O Guarani está voltando agora, o Palmeiras daqui a pouco, mas precisa de mudança. Mudança de postura, mudança de estratégia, para, mesmo com a diferença técnica, você oferecer um perigo para o seu adversário e tentar, quem sabe, beliscar um ponto. Isso já aconteceu no Campeonato Paulista. O Noroeste empatou com o Palmeiras. O Red Bull Bragantino empatou com o Palmeiras. O Novo Horizontino ganhou do Palmeiras. Então tem como. Hoje o Guarani ainda não encontrou uma fórmula disso acontecer. Valeu, Gabi Castro, 7h38. Os times estão voltando para esse segundo tempo, mas antes eu converso também com o Júlio Nascimento, né? Que tá narrando essa partida. Júlio também narrou a partida contra outro time grande do Guarani há uma semana, 10 dias. O Guarani sofrendo do mesmo mal, né, Júlio? E logo no começo da partida acaba sofrendo um gol, o que desmorona, né, a estratégia do Maurício Souza para o restante da partida. Quando o São Paulo tomou um gol aos 3 minutos, enquanto o Palmeiras com 12 minutos já estava perdendo por 2-0, né, Julio? Exatamente, Fábio. E tem uma outra questão, né, que vem dificultando muito para o Guarani, a questão física, né? O Guarani com muitos problemas físicos hoje, sem o Matheus Regis, que foi o cara contra o Noroeste no último jogo, já também tinha sofrido, apesar do Luiz Miguel ter jogado bem contra o Mirassol. Sem o Isaac, sem o Anderson Leite. Estou falando aqui de jogadores que são titulares, sem o Alan Santos, que foi contratado para ser o principal zagueiro, ainda não estreou. O Alan Santos, não que esteja isento do erro, né? A gente lembra que fez o Alan Santos contra a Chapecoense em 2023. O zagueiro está propício a sempre errar, mas é a questão da experiência. Você contar com jogadores mais experientes pode facilitar. Então, hoje, o Guarani, além da estratégia prejudicada contra um Palmeiras que é muito forte, fazendo gol logo de cara, questão física vem incomodando bastante. O Guarani tá pronto, viu, Fábio? Inclusive já distribuído taticamente aqui, ó, no campo. Agora, cadê o Palmeiras? Ah, chegou. Que todos os jogadores do Palmeiras estão ali no banco, os reservas estão ali sentados, todinhos esperando. Abel tá chegando. Só faltavam os titulares, só tava o Everton aqui batendo bola, mas aqui o Palmeiras já tá voltando. Já podemos seguir daqui se quiser, viu, meu caro Fábio Scheibe? Fique à vontade, toque daí então, Júlio. Boa transmissão nesses 45 minutos finais dessa partida. Vamos ver se tem mais casinha por aí. É com você, Júlio. Boa transmissão. Júlio Nascimento. Obrigado, Fábio Scheibe, que comandou com muita classe o nosso central da bola. Os times já estão posicionados, preparados para o segundo tempo. Já Adriano Almeida vai falar se tivemos alterações ou não em Guarani e Palmeiras também para o segundo tempo. Vai começar a etapa final. Saída de bola agora será do time do Guarani, que ataca dessa vez em direção ao lado direito da cabine da CBN, em direção ao gol da cabeceira norte, o gol do placar eletrônico. O Palmeiras consequentemente atacando em direção às organizadas, em direção ao gol da entrada principal. Apita o árbitro, toca na bola, João Marcelo rola a bola para o Guarani, começa o segundo tempo. Guarani e Palmeiras. Futebol, vamos ver.
Rasgando emoções no microfone forte da CBN em FM 99.1 pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Participe da nossa jornada também através do WhatsApp 19998869070. Mande sua mensagem, o seu palpite. É o segundo tempo para você de Guarani 0, Palmeiras 2. Sai jogando o time do Palmeiras pelo campo de defesa. Everton vai ser pressionado pelo Vinícius Cauê. Vinícius Cauê obriga o goleiro do Palmeiras a dar um chutão para frente. Estevam tenta ficar com a bola. Ela não sai, recomeça o time do Guarani, mas a bola saiu sim. Saiu, posse de bola pertence ao time do Palmeiras. Troca passes lá pela ponta direita do campo de defesa. E aí, Adriano Almeida, alguma alteração neste segundo tempo? Não, Júlio, os dois times, os mesmos da primeira etapa. A única mudança, a saída do Giovani no primeiro tempo para a entrada do Vinícius Cauê no Guarani. Sai jogando o time do Palmeiras pelo campo de defesa. Murilo domina, entrega a bola pela ponta esquerda. Era a jogada ali pro Facundo Torres. Ele não chega, a defesa do Guarani. Aníbal, Natan Camargo tocou por dentro. Tentativa do Vinícius Cauê com o Matheus Sarará de longe. O camisa 8 do Guarani arrisca, a bola foi direto para fora. Tentou de muito longe o Sarará, sem sucesso nenhum, apenas o tiro de meta, Adri. Vai tentando aí tirar o prejuízo o Guarani nesse começo de segundo tempo, por enquanto tem mais posse de bola. Estamos nos minutinhos iniciais, mas gostei de pelo menos alguém já chutar pro gol. Sai jogando o time do Palmeiras em tiro de meta. Murilo afasta o perigo, entrega a bola pela ponta direita. Rafael Veiga coloca no chão, pede tranquilidade e calma. Ele solta a bola com o Marcos Rocha, tentou na progressão, lado direito do campo. O Marcos Rocha foi desarmado pelo João Vitor. O lateral está marcado, é a favor do time do Palmeiras pelo campo de defesa. São os primeiros movimentos da etapa final. 2 minutos, o Palmeiras vai vencendo 2-0. Richard Rios abriu o placar, Maurício ampliou. Ainda tivemos um gol bem anulado do Rafael Veiga. Por isso o Palmeiras vai vencendo o placar de 2-0. Guarani somando até aqui na história a sua 100ª vitória contra o Bugre. Domina Gabriel Mesquita, goleiro do Guarani, recomeça, entrega a bola pela ponta direita do campo de defesa. Ele solta a bola com o Titi. Titi levanta a cabeça, se apresenta Natan por dentro. Tem a opção também do Matheus Sarará. Titi vai tentar por cima, tenta o lançamento, jogada longa com o João Marcelo, centroavante do Bugre. Afasta a defesa do Palmeiras, tira com Gustavo Gomes. A bola volta na metade do campo, bateu, resvalou no braço ali do Aníbal Moreno. Por isso a arbitragem está marcando, parando, marcando falta pro time do Guarani. Série jogando pelo campo de defesa. Se movimenta o Guarani, joga lá atrás com o zagueiro Rafael Rodrigues. Ele solta a bola com o Titi. Titi domina, entrega pela ponta esquerda. Ele volta com o Emerson Barbosa, vai tentar cruzamento na grande área. Executou para Vinícius Cauê, afasta a defesa do Palmeiras, tira dali. A bola volta com Facundo Torres, contorna 180 graus. A defesa do time do Guarani já faz o passe por dentro para Richard Rios. Tocou na ponta esquerda para Vanderlan. Vanderlan dominou, fez a finta, puxou pro pé direito, invadiu grande área, bateu travado. A bola voltou para Estevam na grande área, vai tentar a finalização. Segura goleiro Gabriel Mesquita. Fica com ela no bom ataque do time do Palmeiras, em Adriano Almeida. Uma velocidade interessante agora do Vanderlan. E aí quando ele chutou, até achei que ele ia tentar um chute direto, mas ele estava buscando o Estevam lá, que não conseguiu o domínio, por isso o Guarani já repõe a bola. Seguinte, Júlio, postura diferente do Guarani, tá? Para o segundo tempo, vejo mais ânimo, fazendo algo diferente, que é uma marcação, pressão, forçando este erro do Palmeiras para não deixar tão à vontade na partida. Problema disso acontecer quando o Palmeiras escapa. Então a marcação, pressão, ela é legal, só que o Vanderlan saiu livre agora. A sorte é que ele olhou para a área e não tinha absolutamente ninguém. Então ele foi na jogada individual, a perna direita não é a melhor dele. Mas é algo diferente para a gente poder observar. Guarani marcando pressão e o Palmeiras tendo um pouquinho mais de dificuldade para sair jogando. Falta marcada agora para o Palmeiras pelo campo de defesa, vai sair jogando verde. A bola solta com o Marcos Rocha, tenta o lançamento para Maurício, a bola correu demais, falhou, Gabriel Mesquita soltou, consertou. Tá parado o jogo, o impedimento está marcado, mas a bola ficou pipocando nos braços de Gabriel Mesquita, hein, Adriano Almeida? Para sorte, a bandeira assinalou assinalou um impedimento, porque o Mesquita agora vacilou nesse lance. Sai jogando o time do Guarani, lado direito do campo com o Luiz Miguel. Calma, Luiz Miguel. Ele pediu o cartão amarelo ali para cima do jogador do Palmeiras. A arbitragem ficou olhando. E vida que segue, era o Vanderlan, né? Por isso que o Luiz Miguel ficou bravo, porque ele já tem um cartão amarelo. Sai jogando o Bugre, troca passes pelo campo de defesa. Titi, Rafael Rodrigues, foi obrigado a voltar lá onde a falta estava marcada na origem do lance, porque ele bateu com ela rolando. Agora sim faz a cobrança, solta para Titi. Titi lança a bola pela ponta direita para Luiz Miguel, afasta a marcação, tira. A bola voltou para Natan, Natan ajeitou o lado direito do campo para Luiz Miguel. Luiz Miguel encarou a marcação do primeiro, soltou para Natan, Natan pisa na bola, solta para Lucas Justen, soltou para Rafael Rodrigues, tem Titi aberto do lado esquerdo, é para ele o toque. Emerson Barbosa passa pelo outro lado com 5 minutos jogados.
desse segundo tempo, 2-0 Palmeiras. O Guarani tenta diminuir o prejuízo. João Vitor, sem espaço, foi obrigado a voltar com o Titi. Titi recomeça, é paciente. O Guarani busca espaço, tenta dar o bote no momento certo. A bola vem com o Rafael. Rafael Rodrigues entregou pela ponta direita para Lucas Jutzen. Solta a bola com Luiz Miguel. Foi desarmado ali pelo Vanderlan. O lateral está marcado, arremesso por time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 40 é o segundo tempo no Brinco. Eu confirmo pra você. Guarani 0. Palmeiras 2. Central da Bola. Esse jogo fecha a sexta rodada do Paulistão. Essa sexta rodada que teve o jogo do Corinthians ontem. O Corinthians fez 2-1 no Noroeste e o Timão já volta a campo amanhã, 9h30 da noite, lá em Novo Horizonte. Tem Novo Horizontino e Corinthians, jogo válido pela 11ª rodada do Paulistão. Devido à pré-Libertadores, o Corinthians antecipou essa partida de amanhã. Futebol do CBN. Pode ligar que sempre tem jogo, sempre tem emoção pra você. Domina o time do Palmeiras, vem pro campo de ataque. Esteve lançado, foi desarmado ali pelo Titi. Foi bem agora o Titi, a galera aplaudiu, gostou. Já soltou pra ponta esquerda, Sarará pra Natan. Natan na ponta direita pra Vinícius Cauê. Pé esquerdo é o pé dominante. Já soltou pra Luiz Miguel também, canhoto. Luiz Miguel soltou pra Vinícius Cauê no pé direito. Ele não consegue cruzar, vai ter que gerar o corpo. O pé esquerdo perdeu tempo de bola. Ele consegue, domina pela ponta direita, deixou pra Luiz Miguel, é falta. Foi inteligente agora, o Luiz Miguel recebe a falta marcada para o Guarani bater, André Almeida. E o pessoal do Palmeiras reclama aqui, mas foi falta. O Vanderlan tem que tomar até cuidado, porque ele deu um rapa no Luiz Miguel no momento em que o jogador do Guarani se preparava para fazer o cruzamento. E o Vanderlan, camisa 6 do Palmeiras, já tem cartão amarelo, inclusive. O árbitro agora chama a atenção dele por conta disso. É quase um escanteio pelo lado direito do ataque do Guarani. Luiz Miguel na bola. 7 minutos do segundo tempo, a galera vem junto com o Guarani. Falta marcada para o Bugre bater. Lado direito do campo de ataque, autorizado, vem Guarani, Luiz Miguel na bola, apenas o homem formando a barreira do Palmeiras, Luiz Miguel, camisa 7 do Bugre, levantou na segunda trave, o desvio de cabeça, a bola tá viva, afasta mal, voltou de cabeça, Lucas Justen na pequena área, sobe a defesa do Palmeiras, corta, tira dali, rebote é do Verdão, voltou com Torres, Torres ajeitou, quem é que para o homem agora? Lá vem ele, Estevan, acelerou, tocou pra Torres, de frente pro gol, vai fazer, bater pra fora! Ele chegou desequilibrado. Mas como é que derruba esse 41 do Palmeiras, hein, Adriano Almeida? E como é bonito ver esse menino jogar, hein, Júlio? Ele engatou uma quinta marcha, saiu em velocidade, não foi fominha, porque viu um jogador em melhores condições, mas o Facundo Torres não conseguiu qualidade. Olha o Guarani de novo. No campo de ataque, domina pela ponta esquerda, tenta o lançamento, a falta está marcada, o jogo está parado, foi atingido o jogador do Palmeiras. Tava até comentando aqui, viu, Adriano Almeida, você viveu bem essa época também como repórter. O Estevão me lembra que aquela primeira versão do Neymar, quando jogava aqui em Campinas contra os times da cidade, né? Pegava o Neymar no contra-ataque contra Guarani e Ponte, era um desespero, cara. É a mesma coisa com o Estevão. Ninguém consegue parar, né, Júlio? É uma vitalidade com juventude, tudo junto. Realmente é um garoto que a gente tem que aproveitar para ver, porque são poucos jogos ainda no Brasil do Estevão. Está jogando o time do Guarani pela ponta esquerda, Emerson Barbosa, ele domina, solta a bola com o João Vitor contra a marcação do primeiro, sofrendo demais com o Marcos Rocha, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir, e aí ganhou o lateral, o time do Palmeiras, arremesso está marcado a favor do Verdão, lá pela ponta direita do campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Lançamento do Venga na ponta direita, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem manda seguir. A bola volta para Matheus Sarará, cercado por 2 jogadores do Palmeiras, ele consegue o passe lá atrás para Titi. Titi ameaça na primeira, tenta na segunda para João Marcelo, a ligação direta pro camisa 9 do Guarani, vai chegar, antes dele chega a defesa do Palmeiras, fica com ela. 2 jogadores cercando o João Marcelo, esses 2 jogadores são Gustavo Gomes e Murilo, não deu pro camisa 9 do Guarani sair jogando. A bola fica de graça pro goleiro Everton com toda a tranquilidade do universo. Vai mandando a sua mensagem pra gente também. 19-99186-9070, 19-99186-9070, pelo YouTube também estamos em youtube.com/CBN Campinas. É um prazer tê-lo conosco, participe da nossa jornada aqui no Futebol Globo CBN. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere.
São 10 minutos. Do segundo tempo, eu confirmo pra você no brinco. Guarani 0. Palmeiras 1 do Rios, outro do Maurício, 2 pro Palmeiras. Central da Bola. Campeonato Carioca. Desculpa, Julio. Campeonato Carioca, às 9h tem Fluminense e Boa Vista. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro vai vencendo o Uberlândia por 2-1. E no Clássico Goiano, Vila Nova tá batendo o Goiás por 1-0 lá no Serra Dourada. Futebol do CBN. Troca de passes do Guarani pelo campo de ataque. A bola chega pela ponta direita. Rafael Rodrigues coloca Vinícius Cauê na fogueira. Ele se livra, escapa bem. Vinícius Cauê acelerou, puxou pro pé esquerdo. É falta! A arbitragem mandou seguir, revoltou a galera do Guarani. Agora deu contra-ataque pro time do Palmeiras. Adivinha quem? Ele liga a turbina. Ninguém segura Estevam na velocidade. A festa tira Titi. Pra mim foi muito claro, tá, Adriano Almeida? Você tava bem mais próxima do que eu. Pode dizer se o árbitro está certo e o narrador errado. Não, foi falta, Júlio. Ele avançou em velocidade, não tinha por que ele cair ali, porque a bola estava dominada nos pés dele. Eu queria ver se fosse o Estevam caindo assim lá do outro lado, viu? A bola fica pro time do Palmeiras pelo campo de defesa, volta com Murilo. Murilo recomeçando com Gustavo Gomes na ponta direita, já solta a bola com o Marcos Rocha. Marcos Rocha vem carregando pro time do Palmeiras, ele faz o lançamento em profundidade. Buscava ali jogada com o Rafael Veiga, a bola passou por ele. Ele sinaliza, deu joinha, gostou da jogada. O lateral, a bola pela lateral, volta pro time do Guarani, já recomeçando com Emerson Barbosa, lado esquerdo do campo de defesa. Emerson Barbosa, ele domina, entrega a bola para João Vitor na fogueira. João Vitor consertou, devolveu para Emerson Barbosa, vai se obrigar a voltar com o Titi. Esse lado do campo está mais pesado, jogadores com mais dificuldade na condução da bola, porque ali é onde choveu um pouquinho mais. Titi tentou entregar, escapou, tocou errado, Titi devolveu de graça para Estevam. Estevam invadiu grande área, pintou o gol, bateu na casinha. Do Palmeiras! Desse garoto, desse talento geracional, desse craque da bola, do presente e do futuro, Estevam, para fazer o seu primeiro gol no jogo, o terceiro gol do Palmeiras. Titi. Palmeiras. Mais uma vez, não uma, não duas, não três. O Palmeiras estende. O Guarani estende um tapete pro Palmeiras jogar do brinco de ouro. Estevam aproveita, manda o canhão, a bola morre no fundo do gol do Gabriel Mesquita. Agora com 12 minutos do segundo tempo, o placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras. Rios, Maurício e agora Estevam, 3 pro time do Palmeiras, Adriano Almeida. E o gol teve muito mérito do Rafael Veiga, porque quando o Guarani tentava sair com essa bola, ele num carrinho rouba a bola e aí serve o Estevam, que com velocidade, talento e muita juventude, praticamente agora sim liquida o jogo. Palmeiras 3, Guarani 0. E agora uma questão também emocional. Depois do gol fiquei olhando pro Titi, extremamente abalado. Jogando muito mal hoje, camisa 4, jovem zagueiro do Guarani. E vem pro campo de ataque o Guarani. Luiz Miguel tenta o toque pela ponta direita. Everton vem para fazer a defesa. Gabriel Castro, 13 minutos e meio do segundo tempo. Agora sim, 3-0, Gabi. Mais uma saída errada, né? É do Titi. E aí são dois jogadores que a gente já cansou de elogiar e vou continuar, que é Rafael Veiga e Estevam, né? Impressionante. Esperto, leitura de jogo do Rafael Veiga. Sentiu que veria um passe, ele se esticou, recuperou a bola e aí tocou pro Estevam, que daí ele é rápido, ele é habilidoso, ele é inteligente, anteveu, fez a finalização no cantinho para marcar o terceiro gol. E agora uma cena que me chama a atenção. A torcida do Guarani aplaude a saída do Titi. A galera gostou e os jogadores pediram para parar. E a torcida, ao que parece, atendeu, tá? A torcida ia reagindo ali de forma negativa, no caso, né? A saída do Titi, negativa para ele. Os jogadores pediram, não faz isso não com o garoto, pelo amor de Deus. E a galera foi lá e parou. Mexe o Guarani, Palmeiras também mexendo, muitas alterações, né, Adriano Almeida? Sim, Júlio, vou confirmar então, primeiro, as mudanças do Palmeiras. Foram embora o meia dúzia, Vanderlan, e também o 5, Aníbal Morena. Para as entradas do 22, Piquerez,
e também do 35, Fabinho. No Guarani, como você mesmo disse, o Titi saiu com princípio de vaias, 4 Titi fora, para a entrada do 13, Márcio Silva. Outro que saiu, 7, Luiz Miguel, para a entrada do 19, Denis Júnior. E o último que saiu, o 11, João Vitor, para a entrada do 17, Rafael Bilu. É claro que é uma noite ruim do Titi, mas é um jovem garoto formado na base do Guarani, era muito elogiado na base bugrina. Hoje não tá legal, mas tem que ter calma, né? A torcida tem que ter consciência também que hoje é contra o Palmeiras, mas vai precisar dele ao longo da temporada, né, Gabi? E poderia ter tirado o atleta no intervalo também, tá? Pouparia um pouquinho mais o Titi, que já fez um primeiro tempo muito ruim, inseguro, erro de passe, mal posicionado. Muitas vezes o Maurício, no meio dos 2 zagueiros do Guarani, essa alteração poderia ter acontecido no intervalo. Voltou com o atleta, continuou errando e saiu o 3º gol. E agora faz as últimas alterações, né? O Guarani ele já fez as 5 alterações. E aí põe o Denis Júnior de um lado, põe o Rafael Bilu do outro e deixa centralizado ainda o João Marcelo, uma tentativa aí do treinador bugrino. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Maurício lançado, tocou para trás para Esteban, afasta a marcação, tira dali. Conferindo, agora são 16 minutos e 30 segundos, é um segundo tempo no brinco, eu confirmo para você. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras 3 pro Palmeiras. Central da Bola. Fábio Scheibe. Campeonato Cearense, o Ceará fez 5-0 para cima do Barbalha. Campeonato Gaúcho, Guarani de Bagé vai vencendo Pelotas por 1-0 e às 8h30 da noite no Beira-Rio tem Internacional e Avenida. Só em questão de posicionamento, o João Marcelo foi para a ponta esquerda, o Rafael Bilu tá na ponta direita e o Denis Júnior agora é o centroavante do Guarani. Que noite da zaga do Guarani, hein? A zaga do Guarani hoje, se fosse escolher uma trilha, seria a trilha dos Trapalhões, porque não consegue acertar a defesa do Guarani contra o Palmeiras. Agora o Piquerez também, se quiser jogar trilha pra ele, a bola escapuliu ali dos braços de Piquerez. Reversão. Piquerez 6 meses afastado do gramado, retornando. Ah, deve ser por isso então que ele deixou a bola escapar, né? Ele não estava lembrando como se cobra o lateral Piquerez. Reversão, a bola volta de graça para o time do Guarani. Está jogando pelo campo de defesa, Márcio Silva domina. Ele levanta a cabeça, tá pedindo do lado direito o Lucas Justen. Rafael Rodrigues já viu, vai tentar um levantamento na ponta direita, afasta a marcação do time do Palmeiras, tira. A bola volta para Torres na ponta esquerda, tentou o domínio, pediu ali o Rafael Bilu, desvio do jogador do Palmeiras. A arbitragem entendeu que não, que bateu por último no jogador bugrino, por isso o lateral está marcado. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Palmeiras na ponta direita com Esteban na velocidade, escapa da marcação do primeiro, ainda ele conduz. Esteban puxou contra a marcação de 2 jogadores, linha de fundo, ainda ele vai ganhar o tiro de meta. O Guarani foi inteligente, agora o Emerson Barbosa. Esteban abre os braços, fica reclamando, a arbitragem diz que está muito convicta, que a bola bateu por último no Esteban, o tiro de meta está marcado, já cobrado para o Guarani. Tem pressa, domina pela ponta direita, Vinícius Cauê foi lançado, a bola ali bateu no gramado, correu demais, Fabinho vem na cobertura, recua, solta a bola com Everton tira dali, Rafael Rodrigues por dentro, mergulha, afasta o perigo, a bola fica de graça para o Guarani, domina com Sarará, girou bem contra a marcação de 2 jogadores, soltou pela ponta esquerda para Emerson Barbosa, pintou o cruzamento, Emerson Barbosa faz a finta, passou do Rios, bateu travado, a bola voltou ainda para Matheus Sarará, tira a defesa do Palmeiras, tirou mal, voltou Emerson Barbosa, uma bola desviada na casinha, Denis Júnior, gol! Denis Júnior
ar. Aos 19 minutos do segundo tempo. Emerson Barbosa. Ele tentou na primeira, não deu certo, tentou na segunda. Ele consegue o cruzamento, a bola desviada, veio, se ofereceu do toda pro Denis Júnior, que mergulhou, colocou na casinha, gol do Bugre. A galera empolga, a galera acredita, quem sabe um ânimo diferente pro time do Guarani no restante do jogo. Denis Júnior vai pra casinha, confirmo pra você. Guarani. 1 para o Bugre. Palmeiras. 3 para o Palmeiras, Adriano Almeida. Um gol pra levantar o torcedor no Brinco de Ouro e fazê-lo cantar novamente. Jogada toda pelo lado esquerdo. E aí o Sarará tentou da primeira vez. A bola reboteou e voltou para o jogador do Guarani. Outro chute. E vem Guarani, a bola batida. Pega o goleiro, milagre do Everton. A galera pede pênalti. A galera pede pênalti. O Guarani vai cercando a arbitragem. Pertinho de você, Adriano Almeida. Essa bola veio cruzada de novo pelo lado esquerdo. O Denis Júnior estava nela. O Everton veio e defendeu. Jogadores do Guarani pedem algum toque de mão no meio do caminho, algo que eu não vi. Mas eu quero a ajuda do Fábio Scheibe, porque a convicção dos jogadores do Guarani para cima do árbitro é muito grande agora. Toque para cima do Rafael Bilu, tá? Deu o famoso rapa. Tava na frente o Rafael Bilu e ele é tocado. Na minha visão, pênalti pro Guarani e erro do árbitro de não ter visto. Estão na guarda aqui, viu, Julio? Olha o detalhe, Fábio Scheibe. Os jogadores do Guarani estão com a bola na mão ali para bater o pênalti. A arbitragem ainda não marcou, tá? Não foi pênalti ainda. O VAR está trabalhando, sendo acionado, o árbitro de vídeo. Fique à vontade, Fábio Scheibe, quando tiver a imagem. O Rafael, agora tem uma discussão ali dos jogadores do Guarani para saber quem vai bater. A bola estava nos braços do João Marcelo. Passou para o Matheus Sarará, que tá bravo com o Rafael Bilu, que tirou a bola do Sarará. E vai pro VAR. Não. Mandou seguir. Não vai, mandou seguir. Estava se desenhando ali uma confusão, hein? Nossa, eu quero rever esse lance, porque para mim o Bilu é tocado, a não ser que ele tropeça. Eu também quero rever aqui, que não passou até agora esse momento aqui, viu, Gabi? No primeiro momento, eu vi pênalti para cima do Rafael Bilu. Beleza, quando você tiver, Fábio, você analisa com calma e traz pra gente um panorama, porque aqui do estádio, a impressão do ao vivo, né, foi de pênalti. Pois não. Mas foi também uma grande oportunidade pro Guarani, né? É um Guarani diferente, e se de repente saísse o segundo gol, seria um jogo totalmente diferente também. O Guarani melhorou, na sua opinião, Gabriel Castro, com esse gol do Denis Júnior? Melhorou, fez algo diferente, né? O Sarará, jogador do meio-campo, conseguiu, teve liberdade no meio-campo, fez a construção da jogada. Denis Júnior teve presença como centroavante. Então é um Guarani com mais ânimo, com mais vontade, precisa continuar. Agora, o problema são os erros defensivos, né? Mais uma vez agora, precisou da intervenção do Gabriel Mesquita, sair de cabeça. Então, toda vez que o Palmeiras vai ao ataque, é um Deus nos acuda. Tem que ter um pouquinho mais de calma, de tranquilidade. Do meio para frente, a postura já é diferente. Precisa ter ânimo, aquela vontade para você conseguir chegar ao gol de empate. Então, já é um segundo tempo diferente. Rafael Bilu totalmente pilhado no jogo, mas a galera tá gostando disso, porque deu uma energia diferente para esse time do Guarani dentro de campo. São 23h30 do segundo tempo. 3-1, Palmeiras vai vencendo o Guarani, mas o jogo é outro. Gol do Guarani deu um ânimo diferente pro time. Vem para ataque, domina Sarará na ponta direita, solta a bola com o Lucas Justen. Justen dominou, soltou para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues vai girando a bola para Márcio Silva. Márcio Silva, ele levanta a cabeça, cercado pelo Rafael Veiga, foi obrigado a voltar lá atrás com Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita tira a bola dali, coloca Denis Júnior para correr, mas antes dele Gustavo Gomes sobe de cabeça, afasta o perigo, tira. A bola fica viva na metade do campo, volta com Matheus Sarará. Matheus Sarará coloca no chão para Lucas Justen. Lucas Justen dominou, soltou no apoio para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê foi pro saldo, pediu falta, a arbitragem deu. O jogo tá parado, falta marcada a favor do Guarani para fazer a cobrança pelo campo ofensivo, lado direito. Vem na movimentação com o Rafael Bilu, tá pedindo para todo mundo ir lá pro campo de ataque. Ia cobrar rápido o Rafael Bilu, teve uma outra ideia.
vai chuveirar lá no campo de ataque, é a oportunidade do time do Guarani. Você curtiu o Futebol Globo CBN Campinas em jornada dupla nesse domingão. Mais cedo acompanhou a vitória da Ponte contra o Água Santa, agora acompanhando o duelo entre Guarani e Palmeiras. Rafael Bilu tem falta, levantamento no campo ofensivo, a bola desviada, tá vivo ainda na grande área, afasta Richard Rios, recupera o Guarani, a bola voltou pela ponta esquerda, Matheus Sarará faz a finta para cima do primeiro, não foge do segundo. E agora o contra-ataque gigante. 3 contra 3, Estevam acelerou, tocou pela ponta direita para Veiga, cruzou para Facundo, bateu, espalma Mesquita, a bola voltou para Estevam, bateu para fora. Defesa milagrosa do Gabriel Mesquita. Uma defesaça para salvar o time do Guarani, Adriano Almeida. Só não foi um contra-ataque de manual porque o gol não saiu, Júlio Nascimento. O Estevam puxou pelo lado direito, tocou no Veiga, o Veiga acionou o Facundo Torres. E aí o Gabriel Mesquita fez o que vale como se fosse um gol, uma defesaça. Depois no rebote o Palmeiras não conseguiu aproveitar. O Guarani vai tentando descer de novo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no Futebol Globo CBN. São 25 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro, jogão de bola no segundo tempo, eu confirmo pra você. Guarani. 1 pro Bugre. Palmeiras. 3 para o Palmeiras. Central da bola. Fábio Scheibe. Mais cedo, o Flamengo fez 3-1 para cima do Botafogo e se tornou campeão da Supercopa Rei do Brasil. Os gols foram de 2 de Bruno Henrique, 1 de Luiz Araújo e o Botafogo descontou com Patrick de Paula, 3-1 pro Mengão, lá no Mangueirão. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. E vai ter alteração no time do Palmeiras. Ao que parece, Maurício tá indo embora, é isso mesmo, Dri? Sim, tá indo embora o 18. Maurício tá fora. Para a entrada do 39, Thales. Thales é novidade no Palmeiras. Palmeiras coloca o time pra rodar. Vai abastecendo com um novo fôlego o professor Abel Ferreira, que tá ali de cócoras, acompanhando o gramado. Sai jogando pelo campo de ataque o time do Guarani, tentativa do lançamento em profundidade, afasta a marcação, bola voltou para Lucas Justen, tira Gustavo Gomes, rebote é do Guarani, faltou de comunicação agora do Rafael Rodrigues, mas ele deixou com o Emerson Barbosa. Emerson Barbosa entrega para Gabriel Mesquita, para Emerson Barbosa carrega pelo campo de defesa, solta a bola com o Natan ajeita o corpo, faz o passe pela ponta, é para a chegada do Márcio Silva tem Emerson Barbosa pela ponta esquerda, Matheus Sarará por dentro, ele prefere o passe agora para a chegada do Rafael Rodrigues, o Palmeiras recua, o Palmeiras espera a chegada do Guarani, a bola chega por dentro agora para Matheus Sarará domina, escapa da marcação do primeiro, tem Rafael Rodrigues aberto pela ponta direita, Lucas Justen já disparou, pediu, Rafael Rodrigues segurou, tocou para Rafael Bilu encara a marcação do primeiro, vai para a finta, para cima do jogador do Palmeiras ali, o Fabinho acompanhando a jogada também, ele prefere o passe, recua, solta a bola no comando para Sarará gira de primeira para Márcio Silva para Emerson Barbosa, pela ponta esquerda, Emerson Barbosa contra a marcação do Marcos Rocha, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação do jogador palmeirense, se perde em lateral, o jogo está parado, o arremesso está marcado, é a favor do time do Guarani, perde a bola pela ponta esquerda, Matheus Sarará, a bola fica de graça, mas ele recupera, dá o combate ali para cima do jogador Rafael Veiga, ele recupera, volta a bola pelo sistema defensivo do time do Guarani com Márcio Silva levanta a cabeça, procura opção, tem pertinho dele o Natan, entrega para o melhor passe do Natan tem aberto pela ponta direita o Rafael Rodrigues, mas ele prefere o passe pela esquerda com Matheus Sarará na cavadinha na grande área, levantou a bola desviada, vem nas mãos do Everton. O Guarani tá gostando mais do jogo, hein, Adriano Almeida? Essa bola do Vinícius Cauê foi um pecado, viu, Júlio? Porque foi uma bola enfiada pelo Sarará muito boa. Se ele dá um toquinho, ele tira o Everton totalmente da jogada e recoloca o Guarani nesse jogo. Bola levantada para o campo de ataque direto para fora. Agora o corte do time do Guarani. Thales, jovem de 19 anos, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou 2 gols na estreia, chamou a atenção, o Abel Ferreira já subiu o garoto para a equipe profissional, ganhando a oportunidade, é um centroavante, então acompanha agora o Palmeiras com o centroavante. Pois não, Fábio Scheibe. Júlio, nesse momento... rápido, né? Porque o jogo o bicho tá pegando aqui, viu, Fábio? Não, nesse momento estão passando aqui o lance do possível pênalti no Guarani, que o juiz acabou não dando. Foi um trança-pé realmente, mas eu fiquei com a impressão que ele tropeçou na própria perna, o atacante do Guarani, acabou tropeçando no próprio pé e caindo, mas deu a impressão que seria o jogador do Palmeiras realmente. Um abraço para o Ademir Nunes de Sumaré e o Carlos Dias, tá no Cambuí também, falando: esse jogo não é o nosso campeonato, o Guarani não pode se abalar.
Boa, isso aí, concordo. E mais, né, Fábio, Gabi, esse ânimo que o Guarani tá tendo aqui no fim do jogo pode até mudar a reação da torcida com o resultado, né? Eu acho que todo mundo concorda, não é o campeonato do Guarani, a diferença é muito grande, o Guarani precisa se apegar nas próximas rodadas. Agora, melhorar a estratégia e a postura. Essa postura do segundo tempo, ok. A do primeiro tempo, ele perde a maioria dos jogos. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta lá atrás, vem com o Natan, ele faz reversão, Matheus Sarara na ponta direita para Rafael Bilu, dominou Bilu contra a marcação do Piquerez do mano a mano, ele vai para cima, puxou pro pé esquerdo, invadiu grande área, deu para trás, rolou para Lucas Justen, Lucas tentou o cruzamento por baixo, a bola desviada pela defesa do time do Palmeiras, afasta Richard Rios, muito consciente defensivamente, o camisa número 27 do time do Palmeiras, afasta o perigo, tira, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 30 minutos, é o segundo tempo no Brinco, eu confirmo. Guarani. Que vem pro campo de ataque, domina Rafael Bilu, toque pra fora, João Marcelo. Jogada de centroavante. Sem pensar muito, bateu venenosamente, Adriano Almeida. Quase. O João Marcelo, bom atacante que subiu da base, pegou de primeira, por pouco, essa bola passou perto. Confirmando, 30 minutos no Brinco de Ouro, segundo tempo, eu confirmo. Guarani. 1 pro Guarani. Palmeiras. 3 pro Palmeiras. Central da Bola. Fábio Chaib. Na Série A2 acabou. O 15 de Piracicaba venceu o Santo André por 1-0 e segue líder da competição. Já pela Série A4, paulista da Série A4, o União Barbarense perdeu em casa para o São Caetano por 4-2. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Vinícius Cauê, calçado ali pelo Murilo. O jogo tá parado, falta marcada para o time do Guarani fazer a cobrança. Preocupação ali da defesa do Palmeiras, Abel Ferreira bastante irritado agora com o sistema defensivo do time do Palmeiras, vacilando demais. Tanto que já o professor Abel vai mexer no time do Verde, que tem clássico pela frente. Quinta-feira, né, Adriano Almeida? Tem Corinthians pela frente, né? Sim, quinta-feira, Palmeiras e Corinthians, o jogo na casa dos palmeirenses. Sai jogando errado a defesa do Guarani, quase que o Natan entrega errado, e agora uma discussão do Natan com o Rafael Bilu. O Bilu, eu tô falando pra você, ele é totalmente Bilu teteia das ideias, ele é totalmente esquentadinho, e agora uma discussão dele, estão lá, ó, discutindo até agora. Natan e Bilu, calma, gente. Vocês defendem o mesmo escudo. Colocou na fogueira, né, o Bilu, por isso o Natan ficou muito bravo, que ele falou, é pra jogar pra frente, não pra cá. Tocou pro Natan, era o último homem, se erra o passe ali, ia sair cara a cara. Então, de fato, o Guarani precisa ter um pouquinho mais de ousadia. Pegar a bola é olhar pra frente, é ir no 1 contra 1, é forçar a jogada, o drible, pra tentar chegar ao segundo gol e aí, de fato, sim, entrar na partida. Isso aí, e ânimos de quem não tá gostando de perder, né? Esse é o recado também de Natan e Bilu. Nada demais, discussão faz parte do jogo, faz parte do futebol. São companheiros de equipe se cobrando, porque a atuação do Guarani tem que ser cobrada mesmo. Não é uma atuação nada boa do Guarani hoje aqui no Brinco contra o time do Palmeiras. Mexeu. Alterações no Palmeiras. Mais duas, Júlio. Foi embora o Rafael Veiga com a 23 para a entrada do 34, Naves. E a outra mudança na lateral direita, foi embora o 2, Marcos Rocha, para a entrada do 12, Mike. São as alterações do time do Palmeiras, vai fechar a casinha agora o Verdão. E vem pro campo de ataque o Guarani, tentativa do lançamento, a ideia do Sarará era boa. Afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Mike, Mike consegue o lançamento em profundidade, boa bola, afasta a defesa do time do Bugre, tira. Gabriel Mesquita completa na sequência, solta a bola com Lucas Justen, tira o perigo, ele manda lá para Denis Júnior de cabeça, empurra, solta para Vinícius Cauê, bom jogo do Vinícius Cauê hoje, ele carrega com 2, entrega pela ponta direita, espera a passagem do Lucas Justen chegou, tocou para Denis Júnior, avistou do outro lado, Emerson Barbosa, boa bola, vai tentar bater pro gol, pra fora do gol. Emerson Barbosa solta a bomba, a bola vai subindo, linha de fundo, apenas o tiro de meta do Adriano Almeida. É um lance sem muita criatividade no ataque do Guarani, Júlio, mas um detalhe que você falava sobre retrospecto, e o Palmeiras, né, pode conquistar hoje a 100ª vitória no histórico desses confrontos com o Guarani.
mas também mantém um tabu. 13 anos que o Guarani não consegue vencer o Palmeiras em jogos oficiais. A última vez que isso aconteceu dá saudade para o torcedor bugrino, viu? Porque foi nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2012, quando o Bugre depois foi vice-campeão, naquele jogo 3-2 aqui no Brinco, com direito a gol olímpico de Fumagalli e saudoso Osvaldo Alvarez no banco de reservas. Esse dia o Fabinho, como diz na gíria do futebol, comeu a bola, né? O Fabinho estava realmente impossível. E foi um dos grandes nomes ao lado do Fumagalli nessa vitória do Guarani contra o Palmeiras de Felipão. E o Maurício Souza ganhou uma boa opção agora e uma dor de cabeça, porque esse ataque do Guarani tá funcionando. O Denis Júnior tá sendo centroavante, tá fazendo a parede, tá participando das jogadas e já marcou o gol. E o João Marcelo tá participativo pelas pontas. Começou na ponta esquerda, agora foi pra ponta direita e o Bilu foi pra esquerda. Tá funcionando este ataque do Guarani. Então o Luiz Miguel ou o João Vitor precisa ficar esperto, porque a presença do Denis Júnior como centroavante, o Guarani tá ganhando bastante. Sai jogando o time do Palmeiras pelo campo de defesa, troca passes do time do Verde. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos do segundo tempo, 35 jogadas no Brinco, eu confirmo. Guarani tem um Denis Júnior. Palmeiras. Richard Rios, Maurício e Estevam. 3 pro time do Palmeiras. Central da Bola. Fábio Scheibe. A CBF anunciou hoje a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. A definição dos confrontos vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 7, no Rio de Janeiro. Ao todo, 40 confrontos estão marcados para ocorrer nesta primeira fase. Sai jogando o time do Palmeiras, troca passes pelo campo de defesa, a bola chega no Naves pela ponta, ele levanta lá pro campo ofensivo, vem a defesa do Guarani, recupera com o Natan, tocou errado, mas a bola voltou, agora na metade do campo, recupera Mike soltou de primeira pra Facundo avistou Piquerez na ponta esquerda, Thales passou na grande área, pediu Piquerez, tentou cruzamento, desvio de cabeça, a bola vai pra fora. Chegada perigosa agora do time do Palmeiras, bom cruzamento do Piquerez, lado esquerdo, mais um ataque perigoso entre Almeida. Para a sorte do Guarani, ninguém conseguiu completar essa bola para o gol. Palmeiras já pensando mais em se defender do que atacar nessa altura do jogo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tivemos público e renda? Ainda não, né, Adriano Almeida? Ainda não, Júlio. Tô esperando também. Tô curioso para saber quanto da meta foi batida. E vem Palmeiras, lançamento para Thales, Gabriel Mesquita. Tava marcado o impedimento, o árbitro já deu ok para bandeira, valeu, tá? Vai contar lá nas estatísticas do Gabriel Mesquita, porque o árbitro deu sequência, porque a bola ficou com o Guarani. Já domina pela ponta direita, Vinícius Calvé tentou fazer o drible e tá sozinho. Vinícius Calvé contra o Gustavo Gomes é mais difícil. Recupera o time do Palmeiras, troca passes pela metade do campo. A bola chega, vem com Fabinho conduz, já entrega para Estevão pela ponta direita. Estevão domina, carrega contra a marcação do primeiro, toca a bola com Mike para Richard Rios. Ele levanta a cabeça, faz o passe para Gustavo Gomes pela ponta esquerda, tem Piquerez aberto. Pertinho dele tem Facundo Torres, Facundo recebeu, soltou para Gustavo Gomes. Gustavo Gomes por dentro para Fabinho domina, levanta a cabeça, Mike já passou pela ponta direita, vai para ele, o lançamento, boa bola boa. Thales pediu na grande área, Mike invadiu, tentou cruzada, bola desviada, vai embora. Escanteio marcado para o time do Palmeiras, que volta a se animar com o jogo, hein, Adriano Almeida? Pelo lado direito, né? Numa velocidade, é sempre o Estevão caindo por ali, levando perigo. Agora mais uma vez uma tentativa de cruzamento. A bola foi interceptada. Escanteio, Estevão é quem vai para a cobrança. Vem por escanteio o time do Palmeiras, lado esquerdo, Estevão autorizado, jogada ensaiada, rolou para Mike, deixou para Estevão, vai tentar o levantamento da grande área, levantamento direto, a bola desviada para fora. Que perigo da defesa agora. O desvio do time do Palmeiras, quase o quarto gol, Adriano Almeida. Uma bola cruzada a meia altura, né? Fica muito difícil de conseguir tirar. No momento em que o Guarani vai fazendo mais uma alteração. Foi embora o camisa 8, o Matheus Sarará, tá fora para a entrada do 20, Léo Porfírio.
vai pro all-in, professor Maurício Souza, mais um jogador de velocidade, né, Gabi Castro? Tem que correr risco, né? Jovem da categoria de base, outro que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi muito bem, então fica apenas com o Natan Camargo como volante, deve recuar um pouquinho também o Vinícius Cauê para poder fazer essa ajuda e essa bola sair com um pouquinho mais de qualidade pro ataque, mas tenta nos últimos minutos e vai sofrer com os contra-ataques, obviamente. E agora o jogo tá parado, a posse de bola é do time do Palmeiras pelo campo de defesa. O Piquerez não tem pressa nenhuma, vai trocando passes o time do Palmeiras lá atrás. Bola solta com Naves entrega a jogada pelo meio para Richard Rios. Ele limpa o lance para cima do primeiro, entrega para Naves para Richard Rios. Mike tá pedindo lá na frente, recebe Mike, Piquerez já pediu do outro lado sozinho de marcação. Thales também tá no campo de ataque, ele prefere o passe curto para Rios. Rios tem Fabinho por dentro, também Facundo, ele prefere o passe da direita para a esquerda, solta a bola com Murilo carrega, conduz para o time do Palmeiras contra a marcação de 2 jogadores, faz o passe para Facundo, deixou para Piquerez, pintou o cruzamento, Piquerez levantou na boca do gol para cima de cabeça na casinha. Gol do Palmeiras. Estevão de cabeça, uma jogada trabalhada, começou pelo Mike, passou pelo Fabinho, passou pelo Facundo, do Facundo pro Piquerez, ele cruzou, o Estevão tava lá como se fosse um centroavante, testando, colocando no canto, deslocando o Gabriel Mesquita. Estevão vai pra casinha, o segundo dele, eu confirmo pra você aqui no Brinco. Guarani. 40 minutos do segundo tempo, Guarani 1. Palmeiras. 4 para o Palmeiras. Adriano Almeida. A jogada pelo lado esquerdo, né? Feita pelo Piquerez, que vibrou muito com esse gol, porque a assistência foi dele, ele que voltando depois de um período de inatividade no futebol, cruza essa bola para o Estevão. O ponto forte dele não é o cabeceio, não é a jogada pelo alto, mas a defesa do Guarani mais uma vez dá uma força. E aí o Estevão tem liberdade para subir, cabecear no contrapé do Gabriel Mesquita, no chão, e transformar a vitória palmeirense em goleada 4-1. 4-1, vence o time do Palmeiras. A arbitragem tá pedindo pro João Marcelo esperar, tá checando alguma coisa. A gente aguarda então a arbitragem e agora sim, de fato, a torcida do Palmeiras, a torcida do Guarani, perdão, hoje com torcida única, vale lembrar, vai se retirando aqui do Brinco de Ouro. Júnior, depois do quarto gol. Pois não, Fábio Chaib? Possível impedimento do Piquerez. Tá validado, né? Tá validado o gol, mas era isso então, era um possível impedimento do Piquerez, né? Mas eu achei que tava impedido, viu? Ah, é? É. Que loucura, hein, Fábio Chaib? Pois é. Faz parte, então, né? Tá então, né? O registro do Fábio Chaib, um lance duvidoso, então, a posição do Piquerez duvidosa. O Fábio Chaib achou que ele estava em posição irregular, mas o gol está validado. E vem Guarani pro campo de ataque, falta marcada do João Marcelo, jogo parado. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E, Júlio, um placar que reflete que foi o jogo, tá? 4-1 é a diferença que nós vimos nesta noite aqui no estádio Brinco de Ouro. O pouco que forçou o Palmeiras, ele chegou. Quando não fez o gol, foi com perigo. Então, de fato, a diferença foi muito grande, muito tranquilo na partida o Palmeiras. No momento que ele recuou, foi quando o Guarani viu o espaço para tentar chegar no segundo gol. E eu até citei aqui para entrar na partida, mas a diferença é muito grande. O Palmeiras soube explorar, ganhou o meio-campo e encontrou muito espaço na defesa do Guarani. Sai jogando errado o time do Palmeiras, a bola volta para o Guarani pela ponta esquerda, vem com Emerson Barbosa, ele conduz, solta a bola com o Vinícius Cauê, e o Vinícius Cauê escapa da marcação do primeiro, carrega, vai para a finta, para cima do primeiro, tenta o passe lá na frente, foi desarmada, a bola volta de graça, é pro time do Palmeiras com o Estevão, ele tem velocidade, Estevão carrega contra a marcação de 2 jogadores, tentou o passe por dentro, afasta a marcação do Guarani, tira com Emerson Barbosa e Márcio Silva, eles completam o lance na sequência, a bola fica de graça para o time do Guarani sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 43,5 do segundo tempo, eu confirmo para você aqui no Brinco. Guarani 1, Palmeiras 4. Central da Bola.
Campeonato Mineiro, Cruzeiro vai vencendo Uberlândia por 3-1. Dudu marcou o primeiro gol dele na volta ao Cruzeiro. Pelo Campeonato Paranaense, Cianorte 4, Curitiba 1. E no Clássico Goiano deu Vila Nova. O Vila Nova fez 1-0 pra cima do Goiás. Futebol Globo CBN. Antônio Lupo vai estar animadinho então amanhã no CBN Esportes com a vitória do Vila Nova. A bola volta para Natan. Natan solta a bola com um jogador, Vinícius Cauê. Ele recomeça, volta a bola com o Márcio Silva. Márcio Silva domina pro time do Guarani, vem pra frente agora com o Emerson Barbosa. Emerson Barbosa abre os braços porque não tem ninguém. Não tem ninguém pra tocar. Aí ele ficou indignado, desistiu. E devolveu a bola lá atrás com o zagueiro Márcio Silva, que faz o passe para Natan. Natan, agora abertura de bola para Lucas Justen. Solta a bola com o Denis Júnior. Passou Lucas Justen. Denis segurou, tentou passe para João Marcelo na primeira, na segunda não deu certo. Agora sim, conseguiu o passe. Boa bola, infiltração para Denis Júnior. Everton sai do gol. Vem para fazer o corte. Recomeça o goleiro do time do Palmeiras. Mais uma tentativa agora por cima, né, Adriano Almeida? Do Léo Porfírio, ele foi esperto, né, de tentar colocar essa bola na frente pro Denis Júnior, não deu certo, o Everton saiu na frente, no momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos a 49. Bola solta pro time do Palmeiras pelo campo de defesa, afasta o perigo Verdão, a bola fica para Richard Rios. Richard Rios acionou Mike pela ponta direita, disparou, Thales pediu na grande área, lançamento para ele, preferiu passe para Facundo, de frente pro gol, ajeitou para Piquerez na ponta esquerda, a bola correu, mas chegou. Piquerez dominou pela ponta esquerda contra a marcação do primeiro, faz o passe para Fabinho. Fabinho levanta a cabeça por dentro, tem Facundo com liberdade. Facundo tentou a finta, enfiada de bola, afasta a defesa do Guarani, faz a defesa Gabriel Mesquita. Fica com ela. Mas aí jogando com toda a tranquilidade, agora Gabriel Mesquita não tem mais pressa o Guarani. Agora uma questão, né, Gabo, apenas de controlar o jogo, né? Deixar o tempo passar, o Guarani sem forças para tentar reagir ou tentar alguma coisa agora no jogo. O Palmeiras já faz isso faz tempo, de controlar o jogo, de ter o desgaste no tempo certo, no momento certo, e pressionou e avançou quando quis e conseguiu fazer o gol. Então, no melhor momento do Guarani, quando a gente vislumbrava que poderia ser um 3-2, no melhor momento, o Palmeiras teve calma, aguentou a pressão e depois, na liberdade, mais uma vez que deram pro Estevão, e aí tem também a habilidade, a rapidez, marcou o quarto gol, e aí para fechar a partida e coroar a exibição de melhor em campo na minha votação. O jogo tá parado agora. Falta marcada, aliás, posse de bola para o Guarani em lateral. Recomeça o Guarani com o Emerson Barbosa. Tentou a progressão pela ponta esquerda. Afasta a defesa do Palmeiras. Tira. A bola voltou para Richard Rios. Lançamento para Estevão. Pintou. Quem tocou? O Estevão dominou. Faz a finta para cima do Márcio Silva. Invadiu grande área. Tentou o toque. Pediu pênalti. Pediu pênalti. Estevão. A arbitragem tá dizendo que não. Tá dizendo que não. A arbitragem segue o jogo. A bola volta para o time do Guarani. Saiu público aqui no Brinco, Dri. Sim, Júlio, a diretoria fez um desafio para o torcedor do Guarani, tentando chegar aos 15 mil hoje. Olha o bugre. Na ponta direita, cruzamento para João Marcelo de cabeça, pegou, o goleiro soltou, sai jogando o Mike. Você falava do desafio dos 15 mil, né, Dri? É, o desafio dos 15 mil, mas já adianto que passou longe, viu, Júlio? Não sei se o tempo ruim, meio nublado o dia todo hoje, quase chovendo. Pra sorte, praticamente não choveu no jogo, mas público total, 9.256 pessoas. 9.256 pessoas para uma renda de R$ 503.570. Muito bem, então passa aí dos 50% da meta, né? Mas, como a Adri disse, passou longe, né? De atingir aí o 100% de êxito. Mas o ingresso estava caro também, gente. A gente tem que dizer isso, né? Você pagar um ingresso 140 reais para ver o jogo, não é todo mundo que pode. Meu Deus do céu. É 10% de um salário mínimo, Júlio Nascimento. E aí você pensa, né? O torcedor que paga, desembolsa isso aí, 140. E aí vê o Palmeiras fazer 4-1 no próprio time aqui no Brinco. É duro, é puxado, hein? Começa a segunda-feira daquela forma, mas isso faz parte do futebol também, né? Não dá para saber o resultado, tem que estar aqui para apoiar o time sempre. E o torcedor bugrino, os 9 mil torcedores bugrinos vieram para acompanhar o time. E assim fizeram, mas dentro de campo o Palmeiras é muito superior e vai conseguindo mais uma grande vitória. O Palmeiras vai chegar embalado no clássico, tem derby.
O derby do Palmeiras, tá, gente? O derby do Guarani é só domingão. A bola volta pro time do Guarani, pro campo de ataque, domina Deni Júnior, tocou pra Vinícius Cauê, ele faz o passe pra Bilu, Rafael Bilu, dominou, soltou na ponta esquerda, passe é bom, tentou fazer a finta, agora o jogador do Guarani foi desarmado, a bola fica com o Palmeiras e apita o árbitro. Aponta o centro do campo, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Guarani. 1 pro Guarani, gol de Deni Júnior. Palmeiras marcou com Richard Rios, marcou com Maurício e 2 gols dessa estrela chamada Estevão. Palmeiras 4. Júlio Nascimento. Palmeiras alcança sua 100ª vitória contra o Guarani em toda a história. Em 191 jogos, 100 vitórias do Palmeiras contra o time do Guarani. Vem aí, Central da Bola, comando de Fábio Chaib. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, 8h30 em Campinas, final de jogo, o Palmeiras venceu então o Guarani por 4-1, 6ª rodada do Campeonato Paulista. Com essa vitória, o Palmeiras retoma o lugar da Ponte Preta na 2ª colocação do Grupo D e volta à faixa de classificação. O líder desse grupo é o São Bernardo, tem 15, o Palmeiras tem 11 e a Ponte Preta, a terceira, tem 9. Já o Guarani, com a derrota mais larga, né, com essa goleada sofrida, acaba perdendo o primeiro lugar do Grupo B nos critérios de desempate para o Santos. O Santos é o novo líder do Grupo B, o Guarani está em segundo, os dois têm 7 pontos ganhos. Adriana Almeida, a saída daí dos jogadores, eu sei que ninguém pode falar agora, mas qual que é a reação dos jogadores, da torcida também, diante desse revés em casa, Adri? Olha, Fábio, aqui perto da Vitalícia, né, onde fica mais perto do túnel, da saída, os jogadores do Guarani vão saindo aos poucos e os torcedores, a maioria ali aplaudindo, um ou outro reclamando, esbravejando, mas de uma maneira geral não existe uma insatisfação completa com o time do Guarani, não. Os jogadores ali olham para o torcedor batendo no peito, dando um sinal de raça, pedindo mais raça, mas não existe uma reclamação generalizada por aqui não, viu, Fábio? Tá certo, Dri. O Guarani que vai tentar se recuperar no campeonato, tentar reverter essa derrota, né? Ganhando os pontos na partida contra o Água Santa na próxima quinta-feira, a 7ª rodada. Na quinta-feira tem Guarani e Água Santa também no Brinco de Ouro, 7h30 da noite. Gabi Castro, o Guarani tentou também no segundo tempo, melhorou bastante, mas diante da vantagem que o Palmeiras já tinha aberto no primeiro tempo, acabou ficando complicado, né? E depois ainda com o 4º gol, acabou finalizando, decidindo esse resultado de derrota por 4-1, né, Gabi? Sua manchete por aí, daqui a pouco a gente conversa mais, sua manchete sobre essa visão desse jogo que acabou de terminar no Brinco de Ouro. Fábio, melhorou principalmente pela postura diferente, tá? Teve um pouquinho mais de ânimo, de vontade para tentar diminuir a desvantagem. Em termos de estratégia, do primeiro tempo foi um desastre do Maurício Souza e no segundo tempo, com as alterações, com o Deni Júnior ali com o centroavante, o João Marcelo pouco lúcido também na ponta, vislumbrou que poderia marcar um segundo gol e de fato entrar na partida, o que não aconteceu. Então falta um meia, você não tem meia, você não tem criatividade, e do outro lado você tem qualidade, você tem inteligência, Rafael Veiga, Richard Rios, Estevão. Então, impressionante, o Palmeiras deitou e rolou, se forçasse faria o 5º, 6º, quantos gols quisesse. Todas as vezes que chegou no ataque, a superioridade era muito grande, muito espaço, não gostei do Natan, não gostei do Sarará. O Sarará melhorou, o Matheus, né, no segundo tempo na criação de jogadas, mas em termos de preenchimento de espaço, de marcação, os dois volantes do Guarani foram muito mal, o Palmeiras deitou e rolou, e por isso que o placar reflete essa diferença, o 4-1. Daqui a pouco a gente vai eleger o craque do jogo, também o pior em campo, mas aquele prêmio que a Federação Paulista concede ao melhor em campo foi entregue a Richard Rios, né? Richard Rios, que saiu do Guarani. Jogou muito, hein? Jogou muito, acabou indo pro Palmeiras, marcou o primeiro gol da partida, não comemorou em respeito à torcida bugrina, em respeito à história que tem no Guarani também. Richard Rios, então, eleito o melhor em campo pela Federação Paulista de Futebol. 6ª rodada está finalizada, então, com essa derrota do Guarani
Guarani em casa para o Palmeiras por 4-1. Mais cedo tivemos a vitória da Ponte Preta 1-0 para cima do Água Santa. Sexta rodada que teve na sexta-feira a derrota do Bragantino, mais uma na competição pro Novo Horizontino 2-1. No sábado a Inter de Limeira perdeu em casa pro São Bernardo 2-1. No Pacaembu a Portuguesa fez 3-2 no lanterna da competição Botafogo. Na Neoquímica Arena o Corinthians fez 2-1 para cima do Noroeste e lá no Benitão em Rio Claro o Velo Clube perdeu para o Mirassol. O Mirassol é o melhor time da competição, tem 5 vitórias em 6 rodadas. O Mirassol tá muito bem sob o comando de Eduardo Barroca. No clássico da noite na Baixada Santista, na Vila Belmiro, o Santos fez 3-1 para cima do São Paulo. E hoje, como dito anteriormente, essas duas partidas, vitória da Ponte lá em Diadema 1-0 para cima do Água Santa e vitória do Palmeiras 4-1 para cima então do Guarani. Os quatro, na zona de rebaixamento Z2, nesse momento, quem cairia seria exatamente o Botafogo de Ribeirão, tá na lanterninha nesse ponto na classificação geral, né? O Botafogo tem 3 pontos e a Inter de Limeira, que na verdade tem um jogo a menos ainda, a Inter não jogou contra o São Paulo estava excursionando pelos Estados Unidos, acabou atrasando esse jogo, né? O jogo vai ser recuperado no dia 10 de fevereiro, mas a Inter de Limeira neste momento está no Z2 da competição. E amanhã já tem jogo do Paulista também, jogo da 11ª rodada, jogo antecipado, o Novo Horizontino recebendo o Corinthians jogou ontem contra o Noroeste, já joga amanhã novamente 9:30 da noite contra o Novo Horizontino, porque lá na frente o Corinthians vai ter a pré-Libertadores, então foi antecipado essa partida. 8h36, a gente vai pro rápido break, daqui a pouco eu volto, a gente conversa mais, elege o craque, o pior em campo também, nessa derrota do Guarani 4-1 pra cima do Palmeiras. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Palmeiras. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Palmeiras. Central da Bola. Voltando aqui na CBN, 8h39. Vamos falar muito dessa derrota do Guarani para o Palmeiras 4-1.
Palmeiras que saiu na frente com o Richard Rios, fez o segundo com o Maurício, logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Palmeiras ainda ampliou com o Estevão, o Guarani descontou com o Denis Júnior já na segunda etapa, mas o Palmeiras fez o quarto gol mais uma vez com Estevão. Antes de passar pro Gabi pra gente eleger o craque, o pior em campo também, eu falo com a Adriana Almeida para saber como está o panorama aí do vestiário do Bugre, se vamos ter coletiva, se você tá pensando que o Maurício Souza vai falar daqui a pouco ou vai demorar um pouquinho mais. Como tá aí? Dá um destaque daí do vestiário do Guarani, Dri. Teremos coletiva, sim, Fábio. A expectativa, sim, é ouvir o técnico Maurício Souza. Não sei se ele virá tão já. A informação é que normalmente ele não demora muito após o final das partidas para atender a imprensa, mas o vestiário do Guarani dá a entender que também vai receber o técnico Abel Ferreira. Vou até confirmar aqui com o staff do Guarani. Geralmente é o visitante, Abel vem né, pra cá também? Ah, não, o Abel não vem para cá, não. O Abel vai dar entrevista coletiva lá no vestiário visitante mesmo, mas a coletiva do Guarani me parece um pouco mais concorrida do que em outros momentos por aqui, viu, Fábio? Então já aproveita, já emenda seu craque do jogo. A gente vai começar a votação do craque do jogo. Antes a vinheta com Marcelo Abreu, mas eu quero o seu voto do craque do jogo logo depois da vinheta. Adri, por favor. O craque do jogo. Com você, Adri, quem pra você foi o cara dessa partida que se destacou neste Palmeiras 4, Guarani 1, Palmeiras 4, Adri? Olha, o Richard Rios realmente é um jogador de encher os olhos. Só um detalhe aqui, Fábio, assim que eu perguntei se o Abel viria para cá e o pessoal, os outros colegas de imprensa que estavam aqui na sala do Guarani, todo mundo saiu e foi atrás do Abel lá no outro vestiário, no vestiário visitante. E aí ficou bem mais vazia a sala de imprensa bugrina. Mas voltando a falar do craque do jogo, gostei muito do Richard Rios mesmo, mas pra mim, e até por aquela emoção de uma jornalista que já viu tanta gente boa em campo e que depois essas pessoas foram brilhar lá na Europa, eu acho que hoje eu também acabei zerando novamente um jogador bom em campo que daqui a pouco eu vou ver só pela televisão lá na Europa, que é o Estevão. 2 gols, é uma velocidade, a gente já sabe, né, de toda a qualidade desse garoto, mas aí vê-lo ao vivo assim, sempre dá aquela emoção a mais, não tem jeito. Então pra mim, hoje, Estevão, o craque do jogo. O moleque é diferenciado, realmente. Júlio Nascimento nas cabines do Brinco de Ouro também. E pra você, quem foi o cara que se destacou aí também, viu, Júlio? O cara que mandou bem, você mais uma vez narrando brilhantemente. E vendo esse craque também do futuro aí, o Estevão, que é um cara diferenciado realmente, né? Você matou a charada, Fábio. Indo aí de carona com você e com a Adri. A Adri falou, né, sobre craques que ela viu surgir de perto e trabalhando em jogos contra times de Campinas. Aí eu comecei a lembrar que eu consegui trabalhar no jogo do Neymar contra a Ponte. Quando eu vi que o Neymar, falei assim, nossa, de perto é um negócio diferente. O Martinelli, também no Moisés Zucarelli, você fala assim, nossa, é diferente. Vinícius Júnior, a mesma coisa, e agora hoje contra o Guarani, o Estevão, diferente de tudo. E olha que hoje ele tava jogando assim, num ritmo mais leve, viu, Fábio? Eu tive essa sensação do Estevão hoje, tá? Que ele não tava assim, até se poupando, início de temporada e tudo mais, mas ele é muito diferente. No mano a mano é muito difícil parar o camisa 41 do Palmeiras pra mim. Você tem uma representação dentro de campo de craque, é o Estevão. Estevão joga muita bola. Pro torcedor bugrino não ficar na bronca também, a gente pode lembrar de um outro cara que lá atrás, lá em 1992, parecido com o Estevão também, jogava... Pô, mas aí, pô... Não, jogava semelhante também, que se destacou. Você é um cara novo, cara, muito mais experiente. O Gabi Castro deve lembrar desse jogo. Não sei se vai lembrar, mas já teve estudado, sei que o Gabi é um cara muito estudioso. Vai lembrar de um Guarani 5, Palmeiras 2, onde o Edilson comeu a bola também. Muito parecido o estilo de jogo do Edilson Capetinho, que depois chamou a atenção do Palmeiras justamente nessa partida. Brilhou também na seleção brasileira, sendo campeão do mundo. Você lembra disso, Gabi? Lembro, sim, foi muito bem o começo aqui no estádio Brinco de Ouro e depois ganhou o mundo, né? Foi um dos melhores atacantes, brilhando depois com a camisa do Corinthians e fazendo uma carreira gloriosa. Sem dúvida, a gente tá aqui, vem assistindo um grande jogador
não só do Palmeiras, futuramente do Chelsea, mas para a seleção brasileira também, tá, Fábio Scheib? É um jogador de nível de seleção brasileira, completamente diferenciado. Ele tem habilidade, ele tem velocidade, ele tem inteligência, ele sabe fazer a leitura do momento de fazer um toque, de um momento de finalizar. Então é um jogador diferente mesmo e nós presenciamos aqui no estádio Brinco de Ouro. E o seu voto é nele também, Gabi? Olha, Fábio, eu tenho menções honrosas antes para fazer. Gustavo Gomes, eu sou fã dele, impressionante. O tempo de bola do Gustavo Gomes, por mais que muitos não achem que ele não tá mais no auge, que muitas vezes ele erra, mas é um jogador diferenciado e eu ratifico o que eu disse durante a transmissão. Para mim é um dos melhores zagueiros da história do Palmeiras. Se fosse escalhar um Palmeiras de todos os tempos, eu colocaria Gustavo Gomes como o meu zagueiro. Richard Rios fica com menção honrosa, jogador completamente diferente também, com força física, com inteligência, com mais calma em relação àquele Richard Rios do Guarani. Rafael Veiga, um maestro, ele desfila em campo, é impressionante. Só faltou estender tapete vermelho aqui, o Natan e o Sarará pra ele. Porque joga com uma classe diferente, tem visão de jogo também, interceptou o passe do Titi pro terceiro gol do Palmeiras, então um jogador diferenciado. Maurício hoje foi bem também, jogador que já foi criticado pelos palmeirenses, mas hoje ele foi muito bem, participativo, marcando gol, marcando o zagueiro, fazendo pressão na saída de bola, forçando o erro da zaga do Guarani. Então hoje eu gostei do Maurício, gostei do Piquerez. Entrou 6 meses afastado, o cruzamento que ele deu parece que ele já joga há 1 ano. Tem lateral esquerdo que nunca vai acertar um cruzamento como o Piquerez fez. Então, de fato, foi bem. Do Guarani, uma menção honrosa pro Deni Júnior, porque entrou e ajudou a mudar a cara um pouquinho do Bugre, tá? Tava muito ruim, depois ficou só ruim com a entrada dele. Foi centroavante, ajudou a fazer a parede, marcou o gol, teve presença de área, ajudou até o João Marcelo quando foi para a ponta esquerda, melhorou o rendimento do jovem jogador. Não vou dar menção honrosa pro Emerson, porque defensivamente teve falhas, tá? Ofensivamente é um jogador que ajudou e tem ajudado o Guarani. A gente até elogiou na transmissão, mas 4 gols do Palmeiras, né? Teve espaço, sofreu muito, então defensivamente não, mas ofensivamente fica com essa menção. Dito isso, meu voto é do Estevão, esse garoto completamente diferente que nós assistimos hoje. Estevão, então, eleito pela equipe CBN, o cara que acabou com o jogo, que foi muito bem, marcando 2 gols. Estevão é eleito, então, o craque da partida. Mas se a gente tem o craque, também tem aquele prêmio indesejado, né? O cara que mandou malzão, o pior em campo. Para vocês da equipe CBN, agora então, o pior em campo. Começando com a Adriana Almeida, já aproveitando para perguntar como tá a situação aí, se Maurício Souza já tá por perto, se vai falar também, aproveita e vote no pior em campo, Dri. Ainda pouca expectativa de em que momento o Maurício Souza virá, mas pode ser a qualquer momento, né, Fábio? Bom, eu vou ter que votar, infelizmente, no garoto, que foi determinante, principalmente naquele começo de jogo em que o Guarani precisava, né, se manter mais com a posse de bola e sair mais com chutão mesmo, sem ter vergonha de chutar. E não, aquele toquinho ali atrás, e aí quem errou mais pra mim foi o Titi. Depois o torcedor também falhou, mas que esse pior meu sirva como um incentivo para esse garoto, que acho que tem potencial para vestir a camisa do Guarani e de outros clubes importantes do país. Titi. Obrigado, Adriana Almeida. Júlio Nascimento, o Titi, infelizmente, no jogo contra o São Paulo, já no Morumbi, acabou sendo expulso também, acabou não indo tão bem. Parece que nesses jogos maiores assim, não está preparado ainda, não tem tanta cabeça, apesar de jogar muita bola, ser uma esperança aí para a torcida bugrina, né? E não tem enfrentado bons momentos em grandes jogos, né, Júlio? É verdade, Fábio, grande leitura, e concordo com você, né? Foi triste a atuação do Titi contra o São Paulo, porque foi um lance infantil contra o Caleri, e vai ter que ter um tempo aí para ser trabalhado pelo Maurício Souza, né? O Maurício vai ter que preservar também a camisa 4 do Guarani, hoje mais uma jornada infeliz. Para mim, o pior em campo também, o zagueiro Titi.
Tá certo. Gabi Castro vai vir com uma relação grande ou nem tanto assim, hein, Gabi? Sim, grande, Fábio, grande. Pega leve aí com os caras. Pô. Não, você tem que relevar um pouquinho porque era o Palmeiras do outro lado, então, e é início de trabalho também, tá? A gente tá iniciando o mês de fevereiro agora, eu entendo tudo isso, é um início de trabalho, 6ª rodada de Campeonato Paulista, tudo bem que já é a metade, mas é início de trabalho para quem iniciou agora em janeiro, né? Então, de fato, o Maurício Souza tem muito trabalho pela frente, mas mesmo assim, né, muitos erros. Só, Fábio, do lado do Palmeiras, eu não gostei muito, tá? Do Marcos Rocha, lateral direito, e do Vanderlan, lateral esquerdo. Achei o Vanderlan muito frágil, perdeu algumas divididas, não chegou com tanta qualidade assim no ataque, então me chamou um pouquinho a atenção as duas laterais do Palmeiras. Marcos Rocha também um pouquinho instável, em alguns momentos tendo que recuar pro Everton, evitando fazer alguns tipos de jogada. Então, do Palmeiras, só esses dois pra mim destoaram um pouquinho do resto. Do Guarani, o Gabriel Mesquita, não que ele falhou, mas goleiro precisa pegar bola impossível, tá? Goleiro precisa fazer milagre, e o Gabriel Mesquita não fez milagre. Bola defensável, qualquer um faz. Pra jogar no Guarani tem que ser diferente. Então, o Gabriel Mesquita aqui, hoje eu não gostei. Não é só o Titi, tá? O Rafael, a dupla de zaga dele, também deixou a desejar. Falha de posicionamento, deu muita liberdade, ora pro Maurício, ora pro Veiga. Então, quem chegava pelo meio tinha muita liberdade. Não é só o Titi, então o Rafael, que hoje foi o capitão, também não gostei. Natan Camargo deu muito espaço. Ele é para ser o primeiro volante, ele era para ser o jogador que cometesse falta, que recebesse cartão amarelo, participativo, chamando a atenção, e deu espaço e tava perdido. Então não gostei do Natan Camargo. Matheus Sarará, primeiro tempo dele completamente perdido, melhorou no segundo ofensivamente, porque defensivamente também não foi bem. O Giva como meia, não é a dele, então os 40 minutos que ele ficou em campo não conseguiu criar nada, não conseguiu ajudar, não deu uma finalização, uma inversão de jogo que a gente já viu ele fazendo, então não gostei do Giva também. Os pontas do Guarani, o Fábio Chaib, o Luiz Miguel e o João Vitor, eles têm vontade, mas eles não finalizam, aí não adianta, entendeu? Você corre, mas o que produz? Não cruza, não finaliza, não tem um contra um, não tem o drible, eu não vi uma jogada dos dois, nem o Luiz Miguel ainda deu um cabeceio pra fora, tá? Na segunda trave, mas só, muito pouco. Mas o meu voto fica pro Titi também, pela quantidade de erros que o jovem garoto tem, e algo que o Maurício Souza precisa pensar, tá? Se foi muito mal no primeiro tempo, já poupa o garoto. Ele já tinha ido mal anteriormente, já tira o Titi e já coloca o outro. Esperou cometer mais um erro no segundo tempo pra daí você tirar o garoto no começo do segundo tempo. É um jogador da base, é um jogador que já foi emprestado, é um jogador que tá retornando ao estádio Brinco de Ouro. O Guarani, ele não pode se dar o luxo de perder atleta, ele não pode perder o jogador, ele pode perder a posição de titular, isso ok, mas você não pode perder o garoto, queimar o garoto. Então fica só essa ressalva, mas Titi é o meu voto. Tá certo, então, a equipe CBN, então, elegeu Titi como pior em campo e Estevão o craque da partida. 8h52. Ô, Julio, você esteve empenhado também nesse trabalho de apuração também, depois de toda a polêmica envolvendo o jogo ser vendido ou não para Londrina. Acabou que não foi vendido para Londrina, a torcida bugrina bateu o pé, acabou sendo reconhecido pela diretoria também, e hoje levando quase 10 mil pessoas. Não foi o desafio preenchido, né? Não conseguiu superar o desafio imposto pela diretoria bugrina, mas a boa resposta da torcida também, né, Julio? Fábio, foi uma situação muito estranha, né? Que o Guarani não se pronunciou em entrevista coletiva, nós procuramos também a diretoria do Guarani, foi algo meio estranho, assim, até explicar, né? O Guarani negociou o mando, desistiu da ida para Londrina, agora se especula que um dos motivos foi a insegurança e conflitos com torcedores de Guarani e Palmeiras, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que o que fez o Guarani mudar de ideia foi a pressão da torcida, e a diretoria voltou atrás, e aí deu todo esse imbróglio todo. Foi isso que nós apuramos, foi isso que nós conseguimos de informação. Então, o jogo foi aqui no Brinco, foi uma atmosfera legal, né? Hoje tá chovendo agora, mas já era uma previsão de chuva para mais cedo.
mas o torcedor veio, quase 10 mil torcedores, como você citou. O torcedor apoiou e agora, quinta-feira, tem brinco de novo contra a Água Santa, porque depois domingão é derby. E aí você já sabe como fica a cidade, então, torcida do Guarani tentando incentivar o time nessa semana agora já de clássico, Fábio. Tá certo, então, o Júlio fez uma boa apuração também quando surgiu a informação e hoje, até dando créditos para os nossos colegas da revista Trivela, entrevista exclusiva para o Trivela, o presidente Rômulo do Guarani afirmou que ele entrou em acordo, não vai ter multa, né? O Júlio tinha trazido também no GE, né? Que o Guarani seria obrigado a pagar uma multa para a empresa que contratou o jogo, mas o Rômulo diz hoje, entramos em acordo, não vai ter multa, não vai ter processo. Foi em função da cabeça quente a declaração da empresa, mas já conversei com os 2 sócios da empresa e chegamos a um acordo. Menos mal então, né, Gabi? Segundo o presidente do Guarani, não vai ter multa, né? A empresa teria adiantado uma grana, mas segundo o presidente Rômulo do Guarani, acaba sendo uma coisa que já está superada. O Guarani não vai ter essa verba saindo do caixa nesse momento. Era só o que faltava, né? Pelo menos minimizou o erro que foi cometido já no ano passado, se não me engano, em novembro, né? Esse mando foi vendido e aí colocou à frente apenas a questão financeira, né? Para todas as diretorias, não só do Guarani, precisa ter um canal de comunicação mais perto com o torcedor. Você vai tomar uma decisão como essa, um jogo que todo mundo quer assistir, todo mundo que é bugrino quer ver o Palmeiras, quer ver o Corinthians, quer ver o São Paulo, quer ver o Santos, quer ver o jogo contra o Derby. Cria um canal de comunicação, fala assim, ó, a gente vai vender o mando, vai receber R$1 milhão, é um dinheiro interessante, é um dinheiro importante, tal. Vocês aprovam, vocês aceitam? Cria um canal de comunicação, não sei como, não sei se é via site, não sei se é via sócio-torcedor. Cria uma comunicação, algo mais perto com o torcedor. Ah, não, eu quero ver o Palmeiras aqui em Campinas, porque faz tempo que eu não vejo tal. Então, não vende. Não toma uma decisão que depois você vá se arrepender. E aí, óbvio, né? A torcida falou, não, Guarani joga aqui em Campinas, vai jogar aqui no Brinco de Ouro, eu quero assistir o jogo. E aí criou toda uma pressão que precisou voltar na decisão e ainda tinha essa história de multa que prejudicaria muito o Guarani, esses 3 milhões. Então, de fato, a partida aconteceu aqui no estádio Brinco de Ouro e se não tiver que pagar a multa, minimiza o erro que foi cometido, seja no ano passado ou esse ano, quando foi essa decisão de mandar um jogo de campeonato paulista no Paraná. É a nova tendência do futebol brasileiro, diríamos, né? O Campeonato Carioca tem jogo no Espírito Santo, tem jogo em São Luís, tem jogo lá em Fortaleza, não sei aonde também. É a nova tendência, infelizmente, com o enfraquecimento dos campeonatos estaduais e regionais. 8h56, eu chamo novamente, aciono novamente a Adriana Almeida nos vestiários do Brinco de Ouro para saber qual a situação aí. Acho que essa entrevista com o Maurício Souza vai ser repercutida amanhã no CBN Esportes e no Arena também, viu, Dri? Porque acho que não vai dar tempo até as 9 horas, quando é o nosso limite por aqui na rádio, viu, Dri? A imprensa já toda posicionada por aqui, viu, Fábio? Os torcedores também, grande maioria, quase todo mundo já deixou o Brinco de Ouro, agora aquele pessoal recolhendo equipamentos, né? Pessoal da segurança, do staff, todo mundo ajeitando as coisas o mais ajeitado possível para segunda-feira, que é daqui a algumas poucas horas, né? Mas o Maurício Souza ainda não pintou por aqui, deve estar aí analisando alguns aspectos ainda dessa derrota por goleada para o Palmeiras. Tá certo, Dri. Então eu me despeço de você agradecendo mais uma vez. Você fica atenta aí na entrevista coletiva do Maurício Souza. Depois a gente conversa sobre todos os detalhes desta coletiva amanhã no CBN Esportes, também ao longo da nossa jornada também, ao longo do Arena CBN também. A gente traz mais detalhes. Muito obrigado mais uma vez. Seu destaque final, Dri. Com certeza, Fábio. Ficarei ligadinha nas palavras do técnico Maurício Souza explicando essa derrota. O Guarani que volta a campo, então, na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui mesmo no Brinco de Ouro, contra o Água Santa, para esse jogo. Não perde ninguém por suspensão, contusão apenas Luiz Miguel, que na verdade não, Giovani, né? O Giovani que deixou o primeiro tempo com uma torção no tornozelo. Os exames vão dizer aí a condição dele. Alguns jogadores em transição física, como por exemplo os volantes Anderson Leite e Caio Melo. Então podemos ter aí alguma mexida nesse Guarani, além do atacante Matheus Regis, que também ainda segue entregue ao DM.
Vamos ver o que o Maurício Souza configura nesse Guarani, que precisa vencer o Água Santa em casa, até para já conseguir aquela pontuação satisfatória para escapar de qualquer palavra chamada rebaixamento. Valeu, Adriana Almeida, um bom fim de domingo, uma boa semana também, muito obrigado mais uma vez. Lá nas cabines do Brinco de Ouro, também me despeço de Júlio Nascimento. Valeu, Júlio, parabéns pela transmissão mais uma vez. Amanhã estamos juntos. Valeu, Fábio Chaib, grande abraço, bom restante de domingo, cuidado com a chuva aí a todo mundo, hein? Valeu, Júlio Nascimento, um grande abraço também a Gabi Castro, mais uma vez também na parceria aqui numa transmissão na jornada. Valeu, Gabi. Grande abraço para você, Fábio Chaib, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando até agora e até a próxima. É isso aí, fim de mais uma jornada, a jornada que começou lá às 3:30 da tarde com a vitória da Ponte Preta sobre o Água Santa, tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Guarani e a gente agradece a você que esteve conosco aqui, obrigado pela parceria, obrigado pela companhia mais uma vez, lembrando que amanhã CBN Esportes, 11 horas da manhã aqui na Central Brasileira de Notícias aqui na CBN. Bom fim de domingo, boa semana a todos, um forte abraço, valeu! Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.